Fala moçada, beleza? Aqui é o Marcel e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer animações utilizando a linguagem R, ou seja, como fazer gráficos animados como esse, ó, utilizando a linguagem R. Então, se você quer aprender a fazer gráficos animados como este aqui, você tem que assistir este vídeo até o fim. Bom, então para começar a nossa aula, vamos fazer uma descrição teórica do que são as animações, para depois nós voltarmos aqui para o RStudio e aí a gente vai fazer na prática com o passo a passo gráficos animados utilizando a linguagem R. Bom, pessoal, para a gente começar a fazer as animações ou os gráficos animados utilizando a linguagem R, primeiro, a gente tem que entender o que são essas animações, como é que são feitas as animações utilizando imagens, claro. Bom, então para mostrar isso aí para vocês, eu separei aqui uma imagem que mostra basicamente como que funciona, qual é o princípio das animações. Então vejam só, vejam aqui que nessa imagem temos um caderninho, como vocês podem ver, um caderninho aqui. E esse caderninho ele tem diversas imagens. Veja que é um bloco contendo diversas imagens. Agora observe aqui nesse caderninho que contém diversas imagens, ou seja, cada página dessa é uma imagem. Veja que temos aqui um monstrinho, como vocês podem ver em branco, e aí nas outras páginas também nós temos outros elementos. Nós temos também outros conteúdos aqui na página. Então vejam só, você tem diversos conteúdos aqui em cada página dessa, ou seja, em cada imagem você tem elementos diferentes, e esses elementos, eles estão alternando as posições. Então, em cada página dessa, você tem elementos naquela imagem e eles estão com as suas posições sendo alternadas. O que é que acontece? O que acontece é que se você transitar essas páginas, e essas páginas representam imagens, ou seja, em cada página dessa tem uma imagem, então, se você transitar em sequência essas imagens, o que é que vai acontecer? Vai dar aquela sensação de movimento. Então, quando você pega diversas imagens, que nós chamamos de quadros, e nós colocamos essas imagens ou esses quadros em transição, aí quando eles entram em transição, numa sequência, o resultado disso é uma ideia de movimento, que é a tal da animação. Então, vejam só, se você vai fazer uma animação, nesse caso aqui, utilizando a linguagem R, saiba que no final das contas o que você vai estar fazendo é criando uma sequência de imagens, ou uma sequência de gráficos, ou uma sequência de mapas, e depois você vai transitar, você vai fazer uma transição dessas imagens, e como resultado disso você vai ter o quê? Você vai ter uma animação. Então, esse é o princípio da animação, que é o mesmo princípio que a gente utiliza aqui para fazer gráficos animados utilizando a linguagem R. Bom, Marcel, eu entendi, foi bem legal essa ideia aqui do livrinho, tá bem fácil de entender, quer dizer, o cara vai passar as páginas aqui de forma rápida, vai transitar as páginas, e aí dentro, em cada página dessa, você tem uma imagem com esses objetos, que são esses monstrozinhos, e aí como essas páginas estão sendo transitadas, o resultado disso é uma sensação de movimento, que é o quê? Que é a tal da animação. Marcel, isso aqui ficou bem entendido mesmo, né? Ficou bem legal aqui mostrando esse livrinho. Mas e no R, como é que fica com a questão dos gráficos? Como é que a gente vai transitar as imagens e no final de tudo isso vai resultar em uma animação com os meus dados? Bom, então para eu explicar para você isso de forma clara, eu peguei aqui um exemplo, vejam só. Eu separei um conjunto de dados, como vocês podem ver aqui, ó, um conjunto de dados bem simples, onde nesse conjunto de dados nós temos duas colunas. Na coluna 1 eu estou chamando de var1 e na coluna 2 estou chamando de var2. Ó, bem simples, que é para a gente entender legal aí como é que funcionam as animações utilizando a linguagem R. Bom, aí em seguida nós temos o quê? Nós temos aqui as linhas, que essas linhas são os valores de cada variável. Então a gente vai utilizar esse conjunto de dados para fazer uma animação. Agora, vê só, quando a gente pega esse conjunto de dados aqui e utiliza todos esses valores aqui, nós conseguimos gerar um gráfico, certo? Agora, se a gente utilizar esses valores de forma gradual, olha só que interessante, se a gente utilizar esses valores gradativamente, nós podemos fazer não só um gráfico, mas sim diversos gráficos. Então, quando a gente tem diversos gráficos, a gente pode pegar esses gráficos que vão gerar imagens e utilizar essas imagens para fazer o quê? Para fazer uma animação. Então, essa vai ser a ideia. Vejam só. A gente pode fazer um gráfico utilizando apenas a primeira linha. Então, você vai ter um gráfico apenas com o quê? Se for um gráfico de pontos, você vai ter apenas um gráfico com um ponto. É bem simples assim. Aí depois, você pode usar o quê? A primeira e a segunda linha. Aí você vai usar a primeira e a segunda linha e vai fazer outro gráfico. Aí, nesse caso, a gente já vai ter o quê? Dois gráficos. Aí depois, você pode usar o quê?
a primeira, a segunda e a terceira linha e fazer outro gráfico com 3 linhas, com 3 informações. Então vejam só, e aí você vai fazendo dessa forma, né? E assim sucessivamente. Aí o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer é que no final de tudo, você vai ter diversos gráficos que foram plotados colocando os dados gradativamente. Então você vai ter diversos gráficos que são diversas figuras e cada figura dessa a gente chama o quê? Um frame ou um quadro. E aí a gente utiliza esses diversos frames ou quadros para transitá-los, para fazer uma transição deles, e o resultado dessa transição de imagens vai ser o quê? Vai ser uma animação com os meus dados. Então vejam que o processo de animar dados, ou seja, o processo de fazer gráficos animados, é bem similar ao processo básico de fazer uma animação, como foi mostrado aqui neste exemplo. Então é mais ou menos isso que nós vamos fazer, claro, utilizando a linguagem R. Bom, agora que ficou bem entendido isso aqui, deixa eu mostrar um exemplo. Ó. Vê só, aqui eu fiz um gráfico, como vocês podem ver aqui, ó, um gráfico utilizando uma parte dos dados. Então eu estou utilizando os dados gradativamente para gerar diversos gráficos, e cada gráfico desse será o quê? Uma imagem. Então vejam só, aqui temos a primeira imagem que eu gerei aqui e utilizei um conjunto de dados, um pedaço do conjunto de dados. Mas olha só para deixar claro, não é esses dados aqui, tá? Aqui foi só um exemplo. Aqui são os dados dos casos de Covid-19. Aí eu peguei o quê? Um pedaço desses dados e fiz essa primeira imagem, como vocês podem ver aqui. Então, eu estou utilizando os dados gradativamente para fazer diversas imagens ou diversos plots. Beleza, fiz aqui em um determinado instante, porque aqui está no tempo, o eixo X, como vocês podem ver. Depois, plotei de novo para um determinado instante, quer dizer, desde o instante inicial até outro determinado instante, mais adiante. E aí eu já tenho o quê? Já tenho o segundo gráfico. E aí depois eu plotei de novo, só que utilizando mais dados, como vocês podem ver. E aí a curva já tem crescido, como vocês podem ver aqui, aumentou o número de casos, porque eu estou utilizando mais dados. E aí depois eu utilizei mais dados ainda e cheguei até esse ponto aqui. Então vejam só, é assim que nós vamos fazer a animação. Esse é o princípio básico de fazer animações utilizando dados, fazer gráficos animados. E aí o que acontece? Se você coloca todas essas imagens aqui, ó, na mesma posição, vejam que aquelas estão em posições diferentes, né? Essa está aqui em cima, essa aqui está embaixo. Agora, se você colocá-las todas na mesma posição, essas imagens, e transitar essas imagens, a sensação vai ser o quê? Vai ser de movimento. A sensação é que essa linha aqui vai se deslocar da esquerda para a direita, e à medida que ela vai se deslocando, vai também subindo. Então, essa vai ser a sensação de movimento quando você junta as imagens e transita essas imagens. Ou seja, você está aí criando uma animação. Ou, neste caso específico, você está criando um gráfico animado. Bom, pessoal, então essa é a ideia por trás de gráficos animados. Uma vez que ficou bem claro isso aqui, agora vocês vão ver que vai ser bem mais fácil da gente fazer gráficos animados utilizando a linguagem R. É por isso que eu falo que a base é o poder. Então, quando você pega essa base aqui, aí quando eu começar a falar em número de frames, ou número de quadros, vocês já vão entender o que são esses números de quadros. Por isso que é super importante a gente sempre, quando vai aprender algo novo, dar uma olhada assim nas bases, porque quando a gente vai para a aplicação, fica bem mais fácil o entendimento. Bom, agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer os nossos gráficos animados utilizando a linguagem R. E nesse caso, vamos utilizar o RStudio para desenvolver os códigos. Vamos lá, então, para o RStudio. Bom, pessoal, aqui no RStudio é onde a coisa vai acontecer, é onde nós vamos desenvolver os códigos utilizando a linguagem R para a gente fazer os nossos gráficos animados. Bom, e como é que vai ser isso, Marcel? Como é que começa esse negócio todo? Bom, primeiramente você vai pegar uns dados, né? Eu vou aqui utilizar os dados referentes aos casos de Covid-19. Então, vou pegar esses dados, a gente vai ler esses dados, em seguida a gente vai manipular esses dados para que eles fiquem organizados e em seguida, quando nós tivermos os dados organizados, nós vamos então produzir as nossas animações. Então, o primeiro passo é fazer o quê? Fazer a leitura dos dados. Então, vamos lá, vamos aqui para o RStudio, certo? E antes de fazer a leitura, eu vou primeiramente garantir que todos os objetos que estejam eventualmente na memória do computador, eles sejam apagados. Como é que faz isso então? Faz da seguinte forma, você usa aqui o comando rm, por que rm, Marcel? É um comando que significa remove.
Remove é remover. Então, a gente vai remover todos os objetos que estão, eventualmente, na memória do computador. Então, para remover, essa função, ela precisa que você informe uma lista com todos os objetos, tá? Então, para isso, a gente usa aqui um argumento chamado list, e é aqui nesse argumento chamado list, onde a gente vai informar a lista de objetos que a gente vai remover. Como é que constrói, Marcelo, uma lista de objetos? Bom, para construir uma lista de objetos, você faz o seguinte, você usa a função ls. Então, aqui, ó, quando eu uso a função ls, eu estou com essa função criando aqui uma lista de objetos. Certo, certo. Só que essa lista de objetos, ela vai ficar aqui dentro da minha função rm. O que é que vai acontecer então? Aí a função rm vai remover todos os objetos que eventualmente estão na memória do computador. Simples, né? Simples assim. Beleza? Está aqui pronto aqui a nossa função. O que é que a gente faz? A gente executa. Então, vou dar aqui um Ctrl Enter. E aí executei essa linha de comando e estou removendo todos os objetos que estão eventualmente na memória do computador. Certo? Esse é o primeiro passo. Beleza? Primeiro passo pronto. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer a leitura dos dados. Vamos fazer a leitura dos dados. E para fazer a leitura dos dados, eu sei que os dados que eu vou ler são dados do tipo CSV. Então, para fazer a leitura desses dados, eu vou usar a função read.csv2. Olha só, read.csv2. Por que CSV2, Marcelo? E não CSV1? Porque o CSV2 é utilizado para ler arquivos do tipo CSV, onde as informações estão separadas por ponto e vírgula. Então, se você tem aí arquivos do tipo CSV, onde as informações estão separadas por ponto e vírgula, aí você usa aqui o read CSV2, tá? Certo? Beleza, ok, vamos fazer essa leitura. Agora, a gente pode fazer da seguinte forma, ou a gente informa aqui o diretório mais o nome do arquivo, aqui dentro da função readcsv2, ou a gente pode direcionar o R para a pasta onde está o arquivo. Como é que a gente faz para fazer esse direcionamento? A gente usa uma função chamada setwd, então vou colocar aqui, ó, setwd, e essa função aqui a gente vai definir o diretório de trabalho, tá? Então como é que a gente faz para definir o diretório de trabalho? Primeiro a gente vai, claro, utilizar a função setwd, e aqui, ó, dentro da função setwd, você vai colocar o caminho para o teu diretório de trabalho. É bem simples assim. Então, vou colocar aqui no meu caso, tá? Vou colocar aqui home, depois vou colocar aqui assim, ó, barra Marcel, depois de Marcel eu vou colocar barra mega, deixa eu colocar barra certo, mega, depois de mega eu vou colocar barra de novo e vou colocar aulas, coloquei aqui aulas, depois eu vou colocar barra de novo e vou colocar animation. Bom, então aqui eu estou com o caminho para o meu diretório de trabalho. Então vejam como é fácil. Basicamente você coloca aqui o setwd e em seguida você coloca o caminho para o seu diretório de trabalho. Agora vejam só que para muitas pessoas pode ser estranho essa sequência aqui de diretórios que eu estou utilizando, essa sequência aqui de pastas. É porque eu estou utilizando um sistema operacional chamado Linux, e aí o Linux ele tem essa sequência aqui, tá? Para quem usa o Windows, aí é um pouco diferente. Como assim é um pouco diferente? Porque basicamente os diretórios no Windows, eles começam com o C, dois pontos, barra, e aí os nomes das pastas, tá? Então, a única diferença é para quem está utilizando o Windows é essa. Agora, para quem está utilizando o Linux, aí vocês já estão em casa, né? Vocês estão bem familiarizado com esse tipo aqui de diretório, certo, certo. Então, basicamente, você só tem que setar o diretório que você deseja trabalhar e ok. Beleza, coloquei aqui o diretório que eu quero trabalhar, coloquei. O que é que você faz agora? Agora você vai executar essa linha de comando. Executei, e ao executar, agora o R entende que eu estou trabalhando nesse diretório, certo, certo. Agora, veja só, aqui nesse diretório tem um arquivo chamado arquivogeral.csv. Então, só eu colocar aqui o nome do arquivo, ó, deixa eu colocar assim, ó, arquivogeral.csv, que é o arquivo que eu vou fazer a leitura e a gente vai utilizar os dados que estão nesse arquivo aqui para fazer, então, as nossas animações. Certo, certo. Aí, vê só, olha que interessante. Quando eu executar aqui, o que é que aconteceu? Os dados foram lidos. Opa, que legal, ó. Estou passando aqui, ó.
e os dados foram lidos, ok? Até aí tudo bem, certo? Só que eu tenho que colocar ou atribuir o conteúdo desse arquivo aqui a uma variável. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o conteúdo que está nesse arquivo aqui e vou atribuir a uma variável. Por que você vai fazer isso, Marcelo? Eu vou fazer isso porque eu quero utilizar os dados. Se eu quero utilizar os dados, eu tenho que armazenar eles na memória principal do meu computador. E eu faço isso atribuindo esses valores, né, a uma variável, simples assim. Então, vamos colocar aqui uma variável, certo? Qual é o nome dessa variável? Eu vou chamar de dados. Então, vou colocar aqui, ó, dados, e em seguida eu vou utilizar o comando de atribuição, que é este aqui, certo? Certo? E aí eu estou atribuindo a leitura do meu arquivo a uma variável chamada dados, ok? Beleza? Então, como vocês podem ver aqui, ó, agora foi criada aqui uma variável com o nome dados, onde essa variável, ela armazena, né? Armazena as informações na memória. Então, é bem simples assim, certo? Agora, uma vez que nós temos os dados, eu vou mostrar o conteúdo desses dados para vocês. E aí, como é que a gente faz para mostrar? Você pode selecionar os dados e clicar aqui em Run, e aí vai mostrar todo o conteúdo, certo? Mas eu quero mostrar só a parte superior. Então, vou utilizar aqui uma função chamada head. Deixa eu colocar aqui, ó, head. E aqui vou colocar dados, beleza? E aqui eu vou executar. E aqui estou mostrando apenas a parte superior dos dados. Por que, Marcelo, você quer mostrar apenas a parte superior? Porque eu quero mostrar para vocês o cabeçalho. Então, vejam só. Aqui nós temos diversas colunas de dados no meu conjunto de dados, certo? Quais são os nomes dessas colunas? Os nomes. Temos região, temos estados, temos data. Opa, bem legal essa informação. Temos casos novos, casos acumulados, óbitos novos e óbitos acumulados. Então, aqui nós temos as colunas de dados, certo? Até aí tudo bem. Tudo bem. Agora, vê só, eu quero o seguinte, eu quero que essa coluna de dados, ela seja do tipo data. Opa, mas como assim, Marcelo? Eu vou mostrar aqui para vocês, vejam só. Eu estou aqui com o meu conjunto de dados, inclusive eu vou copiar ele aqui. Então, se eu quiser acessar essa coluna aqui com o nome data, eu uso aqui o cifrão, olha só, e vou digitar aqui data, beleza? Então, com isso eu vou acessar apenas a coluna de dados com o nome data. É bem simples assim. Aí, se eu executar, nós temos aqui a coluna de dados com o nome data. Então, nós temos todos os valores correspondentes à coluna de dados que está nomeada como data. Aí, vê só, então acessei essa coluna de dados, ok, ok. Mas aí eu quero saber qual é o tipo, né? Qual é o tipo dessa informação, ou qual é a classe desses dados aqui. Como é que a gente faz para saber? A gente utiliza uma função chamada class. Então eu vou colocar aqui a função class, deixa eu colocar certo, class, tudo bem? E aí eu vou digitar o quê? Os meus dados aqui, ó. Aqui estão dados, cifrão data. Então deixa eu colocar aqui dentro do class. Então, com isso, eu vou descobrir qual é o tipo de dado que está armazenado aqui nessa coluna de dados chamado data. Então, se eu executar, vejam que são dados do tipo factor. Esses dados do tipo factor são dados categóricos, são dados que representam categorias ou fatores. Tá, mas olha só, não é uma coluna de dados com o nome data, não deveria ser dados do tipo date, ou seja, dados do tipo data, né? Deveria, mas não foi assim que foi feita a leitura. Quando foi feita a leitura, a função read.csv entendeu que esse tipo de dados aqui são dados do tipo factor. Mas eu quero dados do tipo date. Por quê? Porque eu sei que eu vou fazer uma animação mais para frente, né? Vou plotar os dados, e para mim é super importante eu ter os dados do tipo date. Opa, e agora? E agora, Marcelo? Agora a gente faz o seguinte, a gente converte essa coluna de dados para informações do tipo date. Ah, legal, legal. E como é que a gente vai fazer isso? Então, pessoal, para a gente fazer isso, deixa eu só mostrar, deixa eu só apagar isso aqui, mostrar como é que a gente vai fazer isso. Pessoal, a gente pode fazer essa conversão justamente aqui, ó, durante a leitura do nosso arquivo. Por que durante a leitura? Porque existe um argumento aqui, ó, na função read.csv2 chamado de call classes. Então tem um argumento chamado call classes que nesse call classes a gente consegue definir qual é o tipo ou qual a classe dos dados ou de uma coluna específica de dados que nós queremos trabalhar. Como assim, Marcelo? Vê só. Se eu quero que essa coluna de dados ela deixe de ser do tipo factor e passe a ser do tipo date, eu posso fazer essa especificação dentro de um argumento chamado call classes. Então eu vou colocar o argumento aqui, beleza? Então para colocar um novo argumento eu coloco vírgula e depois eu coloco justamente o que? Call classes. Agora veja, é call e depois o classes, né? O primeiro C do classes, ele é maiúsculo, tá? Só para deixar claro isso.
Beleza, opa, então o que é que faz esse argumento, Marcelo? Olha, pessoal, com esse argumento aqui, nós conseguimos definir qual é o tipo de dados de qualquer coluna do meu conjunto de dados. Então, deixa eu só mostrar aqui de novo para vocês. Então, veja só. Aqui nós temos o quê? O conjunto de dados e temos várias colunas aqui. Eu posso transformar, ou seja, eu posso especificar qual é o tipo de dados que eu quero aqui na coluna 1, qual é o tipo de dados que eu quero na coluna 2, qual é o tipo de dados que eu quero na coluna 3 e assim sucessivamente. Então, como é que eu faço isso? Eu faço isso especificando aqui, ó, nesse argumento chamado call classes. Por que call classes? Call significa coluna, então eu vou especificar os dados de todas as colunas que eu desejo, nesse caso, especificar. E classes é o quê? São as classes. Então, eu posso definir as classes, ou o tipo dos dados para cada coluna de dados. Certo, certo. Só que eu quero, olha só, pessoal, eu quero definir apenas para uma coluna de dados. Qual é a coluna mesmo que a gente estava trabalhando? Ah, a coluna data. Então, vamos definir qual é a classe dessa coluna chamada data, certo? Agora, na hora de nós definirmos aqui qual é o tipo de dados para a nossa coluna aqui chamado data, nós devemos fazer essa definição utilizando um vetor. Então, vamos criar aqui um vetor utilizando a função C, que é a função concatenate, que serve para juntar informações, e o resultado dessa junção de informações é um vetor, certo? Certo. Então, está aqui a função concatenate. Então, aqui, ó, na função concatenate, é onde nós vamos fazer a definição do tipo de dados para a nossa coluna data. Beleza, então o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar do nome da coluna, que a gente quer especificar o tipo de informação que tem naquela coluna de dados, e depois a gente coloca qual é o tipo de informação que tem ali, ou qual é a classe dos dados que ali tem. Então, vamos fazer assim, qual é o nome mesmo da nossa coluna? Ah, o nome da nossa coluna é data. Então, eu vou digitar aqui, ó, data. E em seguida eu vou dizer o seguinte, que data é igual ao tipo de dados que eu quero que essa coluna de dados seja. Então, eu quero que essa coluna de dados seja do tipo date, então eu coloco aqui, ó, entre aspas, claro, a informação date, só que com D maiúsculo, tá? Então, coloco aqui, ó, date, e aqui o que é que eu estou dizendo? Vejam só, que a gente já terminou aqui a nossa definição. Mas o que é que eu estou informando aqui? Eu estou informando que para a coluna que tem um nome chamado data, o tipo de dados que ali vão ter, não vai ser mais dados do tipo factor, ou dados do tipo fator, como a gente viu aqui. Vai ser dados do tipo date, ou seja, dados que representam datas. Então, isso é isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos definindo qual é o tipo de dados, ou qual é a classe dos dados da minha coluna chamada data. Bom, feito isso, o que é que eu faço? Agora eu executo novamente. E ao executar novamente, vocês vão ver que é praticamente o mesmo resultado, só que agora a nossa coluna de dados, a nossa coluna de dados chamada data, vai conter informações do tipo date, ou seja, informações de data. Vamos mostrar isso. Para a gente mostrar isso, eu vou fazer de novo aqui, ó. Vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui embaixo que é melhor. Então, vou colocar aqui class, que é para a gente ver a classe dos nossos dados, certo? E aqui eu vou colocar dados, e eu quero ver a classe da coluna chamada data. Então, vou colocar aqui data e vejam que agora nós temos, sim, nós temos que a coluna dos nossos dados é uma coluna que contém informações do tipo data. Como vocês podem ver aqui, ó, a informação é date, que date significa data. Beleza, agora nós estamos com os nossos dados adequados para a gente continuar o processo aqui da construção de uma animação. Ok? Ok, bom. Então, tudo bem, aqui estão os nossos dados. Agora, deixa eu fazer mais uma coisa aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, de novo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, head. E aqui eu vou mostrar dados. E aí, deixa eu mostrar aqui o seguinte. Vejam que aqui nós temos as informações para cada região, como vocês podem ver aqui, para cada estado e para cada data. Então, é assim que as nossas informações estão distribuídas. Mas nesse caso em questão aqui, eu quero fazer uma animação para um estado específico. Eu vou escolher aqui o estado do Paraná. Então, vamos fazer uma animação para o estado do Paraná. Agora, vejam só também que aqui nós temos dados desde o dia 30 de janeiro. Temos dados desde o dia 30 de janeiro. Só que alguns casos, para alguns estados, claro, as ocorrências de casos de Covid-19 só aconteceram no mês de março. Então, a gente vai ter que selecionar aqui, a princípio, a gente vai selecionar os dados para o estado do Paraná e vai selecionar também os dados que ocorreram, ou os dados que correspondem desde março até os dias atuais, tá? Então, a gente vai fazer uma filtragem dos nossos dados. A gente vai fazer uma filtragem considerando duas condições. Quais são as condições? Primeira condição,
eu quero apenas selecionar os dados para o estado do Paraná. Segunda condição, eu quero considerar os dados desde o mês de março até os dias atuais. Certo? Bom, então essas são as condições que nós vamos ter que estabelecer para organizarmos aqui os nossos dados. Bom, então isso que a gente vai fazer, né, é atribuir condições, a gente vai atribuir condições para filtrar ou selecionar os dados. Então a gente vai filtrar ou selecionar os dados para o Paraná e para a data que eu falei, né, que é desde o mês de março. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai utilizar aqui uma função que faz essa manipulação ou essa filtragem de dados de uma forma assim, ó, muito prática. E qual é a função? É a função filter, a função filter que é do pacote dplyr. Ah, Marcelo, então quer dizer que a gente vai ter que carregar um pacote? Vamos carregar um pacote chamado dplyr. Então vamos carregar aqui, ó, utilizando, claro, a função library. Então vou colocar assim, ó, library, e aqui vou colocar o nome do pacote. O nome do pacote é dplyr. Então, vou colocar aqui, ó, dplyr. Bom, em seguida eu vou carregar o pacote dplyr, só que, primeiramente, deixa eu só tirar esse L aqui, tá? Beleza, agora nós estamos com a função library e com o pacote dplyr. Agora só basta eu executar essa linha, e ao executar essa linha de comando, eu carreguei o pacote dplyr, e aí eu tenho acesso a todas as funções do pacote dplyr. A gente vai utilizar uma função chamada filter. Então, vou colocar aqui ela. Como é que funciona essa função filter? Deixa eu colocar assim, ó, filter. E aqui eu vou utilizar essa função filter para selecionar linhas de dados aqui com base em condições. Então, como é que funciona isso? Primeiro, nós colocamos aqui o conjunto de dados que nós queremos trabalhar, como primeiro argumento dessa função. Então, o conjunto de dados que nós queremos filtrar é o conjunto de dados chamado dados. Então, eu vou e coloco aqui dados. Tranquilo? Tranquilo. Coloco aqui dados e aí, em seguida, eu vou estabelecer as condições. Qual é a primeira condição que eu quero? A condição que eu quero para filtrar os meus dados. Eu quero filtrar os dados em que o estado seja igual ao estado do Paraná. E a gente tem aqui uma coluna de dados com o nome estado. Então, se eu fizer aqui uma condição para selecionar apenas as linhas no qual o estado é igual ao estado do Paraná, eu estou assim filtrando os dados e selecionando apenas aquelas linhas que correspondem aos dados para o estado do Paraná. E é isso que nós vamos fazer. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma condição, e essa condição diz o quê? Diz que estado tem que ser igual a PR. Por que PR, Marcel? Porque é a sigla para o estado do Paraná. Então, coloca aqui, ó, PR maiúsculo, certo? Tudo bem? Tudo bem até aí? Tudo bem. Agora, vejam só, olha que interessante. Com essa função filter aqui, do pacote dplyr, eu tenho acesso às colunas de dados. Então, quando eu estou utilizando aqui a função filter, eu estou acessando a coluna de dados chamado estado e estou aplicando uma condição. Qual é a condição? Que o estado tem que ser igual a PR, ou seja, estado tem que ser igual ao estado do Paraná. Certo? Veja como é tranquilo fazer, então, filtragem de dados utilizando a função filter do pacote dplyr. Então, eu vou executar aqui, ó, e ao executar, vocês vão ver que foi selecionado apenas os dados correspondentes ao estado do Paraná, como vocês podem ver aqui, ó, região sul, estado PR, que é o estado do Paraná. Vejam como é simples fazer filtragem de dados utilizando a função filter do pacote dplyr. Bom, até agora nós filtramos os dados estabelecendo apenas uma condição. Agora vamos aplicar a outra condição. Qual é a outra condição? Selecionar os dados desde março até os dias atuais. Então, para isso, a gente vai colocar outra condição aqui, logo após da nossa primeira condição. E para colocar outra condição, devemos utilizar um operador lógico. Qual é esse operador lógico? É esse I comercial aqui, que significa I. Como assim significa I, Marcelo? Então, vejam só. Aqui nós temos uma condição. O que é que essa condição diz? Essa condição diz que os dados vão ser selecionados, ou vai ser selecionado os dados, ou as linhas de dados, em que o estado é igual ao estado do Paraná. Então, a primeira condição é essa, e vamos aplicar a segunda condição. Qual é a segunda condição? Em que a data ela tem que ser superior ou igual a uma data que eu vou definir aqui. Eu vou definir o dia 6 de março de 2020. Agora, vejam só. Vejam que a nossa coluna de dados com as datas, ela segue um padrão assim, ano, mês e dia. Então, falei 6 de março de 2020.
Então, eu vou colocar primeiro o ano, vou colocar aqui, ó, 2020, como vocês podem ver aí, ó. Deixa eu colocar certo, 2020. Depois eu vou colocar justamente o mês, que é o mês 03, que é o mês de março. Depois eu vou colocar o dia. Eu vou colocar aqui o dia 6, porque do dia 6 em diante, depois de alguns dias já tem alguns casos de Covid-19. Então, eu vou colocar aqui, ó, dia 6. Vejam só, agora deixa eu explicar aqui para vocês. Aqui eu estou estabelecendo duas condições. Quais são? Essa primeira, que eu tinha comentado antes, e a segunda aqui. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer assim, ó, eu estou dizendo para o R, selecione aqui, ó, dentro do meu conjunto de dados chamado dados, as linhas em que o estado é igual ao estado do Paraná olha só, o I comercial, e a data é maior ou igual a essa aqui, que é o dia 6 de março de 2020. Então, eu estou estabelecendo duas condições para fazer a filtragem de dados. Então, por isso que eu estou utilizando aqui o operador lógico IR. Por quê? Porque as duas linhas, ou aliás, porque as linhas elas só vão ser selecionadas se essas duas condições forem satisfeitas. Então, com isso, eu estou pegando justamente as linhas para o estado do Paraná e para a data que eu estabeleci aqui. Então, é bem simples você fazer filtragem de dados estabelecendo mais de uma condição. Bom, então com isso agora eu vou executar. Vejam só, aqui os dados, eles começam desde o dia 30 de janeiro, como vocês podem ver aqui. Então, quando eu executar aqui, ele vai começar desde o dia 6/3, ou seja, desde o dia 6 de março. Então, vamos executar aqui e vocês vão ver o resultado. Deixa eu só subir aqui e mostrar para vocês o resultado. Um pouquinho, beleza? Então, vejam que realmente agora começa desde o dia 6/3, ou seja, desde o dia 6 de março. Vejam como é fácil utilizar essa função filter aqui. Beleza, beleza. Então, só que toda vez que eu executo aqui essa função filter, o resultado ele é exposto aqui para o usuário, né, no terminal e não é salvo, né? E não é salvo. Então, para eu salvar esse resultado, eu tenho que atribuir esse resultado aqui a uma variável. Então, vou fazer assim, depois eu vou melhorar isso aqui, tá? Então, vou colocar assim, ó, dados 2. Por que dados 2? Porque são os nossos dados filtrados. E aí eu estou chamando ele de dados 2. Tudo bem, tudo bem. Então, se eu fizer dessa forma, eu estou pegando um resultado aqui e atribuindo a uma nova variável que estou chamando de dados 2. Estou chamando de dados 2. Tranquilo, tranquilo. Bem fácil, então, utilizar a função filter. Mas vê só, eu estou fazendo esse processo de filtragem de dados dessa forma aqui, e ao mesmo tempo eu estou criando uma nova variável, mas isso não é legal. Eu poderia fazer tudo de uma vez e poupar a criação de uma nova variável, certo? Certo. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Como fazer isso aqui? Em apenas uma linha de comando, né? Ou seja, fazer durante a leitura do arquivo aqui. Então, quando eu fizer a leitura do arquivo aqui, utilizando o read.csv2, ao mesmo tempo eu já vou fazer a filtragem de dados. E para que isso aconteça, eu tenho que utilizar um operador chamado pipe. Então, eu vou colocar aqui o operador pipe e vou explicar para vocês. Deixa eu colocar ele aqui na frente, tá? Que já vai ficar na posição correta. Então, o operador pipe é esse aqui, ó, o símbolo de porcentagem, maior que e porcentagem. Então, o que quer dizer esse operador pipe, Marcelo? E como é que você digitou tão rápido esse operador pipe? Para digitar de forma rápida, eu utilizo um atalho que é Ctrl+Shift+M. Então, se você digitar aqui, ó, Ctrl+Shift+M, rapidamente eu consigo fazer essa sequência de caracteres que significam o meu operador pipe. Então, deixa eu só voltar aqui e continuar a explicação. Vejam só, o que quer dizer, como é que utiliza esse operador pipe? Ele funciona da seguinte forma, pessoal. Esse operador pipe vai pegar um conjunto de informações que está à sua esquerda. Então, vejam só, aqui nós temos um conjunto de informações que está à esquerda do operador pipe. Então, esse conjunto de informações ele vai ser passado, né, vai ser transferido para a direita do operador pipe. Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Então, vê só, o pipe vai pegar essas informações aqui, que é um conjunto de dados, e vai transferir para o lado direito. E ao chegar aqui no lado direito, esses dados eles vão ser utilizados pela função que está no lado direito do pipe. Então, se eu pegar aqui uma função, por exemplo, a função filter, e colocar a função filter aqui, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que os dados que estão aqui, eles serão utilizados como primeiro, vê só, como primeiro argumento da minha função filter. Então, isso é sensacional. Por quê? Porque eu já posso pegar a minha função filter completinha aqui e colocar lá. Então, vou fazer isso. Ó. Vou pegar a minha função completinha aqui, ó,
e vou colocar lá. Vou copiar e vou colocar aqui, certo? Então, vê só, aqui está a minha função filter, só que eu falei que o operador pipe, ele pega as informações que está à sua esquerda e coloca como primeiro argumento da minha função filter. Mas olha aqui para a minha função filter. Qual é o primeiro argumento da função filter? O primeiro argumento da função filter são os dados. Ah, que legal. E esses dados é justamente o quê? Essa informação que está à esquerda. Mas o pipe não já pega essa informação que está à esquerda e coloca aqui? Ele já faz isso. Então, não preciso colocar os dados aqui, certo? Certo. Então, eu vou e tiro os dados daqui. Deixa eu tirar aqui. Então, eu vou tirar aqui os dados e eu vou tirar essa vírgula. Então, o que é que eu estou fazendo aqui com o operador pipe? O operador pipe está pegando essa informação aqui, toda essa informação, que é um conjunto de dados, e está passando para a minha função filter de forma automática. Então, a minha função filter aqui ó, já está pegando esses dados, e à medida que está pegando esses dados aqui, ou que está recebendo esses dados, já está fazendo a filtragem dos dados com base na condição que nós estabelecemos previamente, como vocês podem ver aqui. Então, pessoal, eu já estou fazendo o processo de leitura e de filtragem de dados em apenas uma linha de comando e armazenando esse resultado em apenas uma variável. Então, esse operador pipe, ele é sensacional, porque ele consegue poupar a memória do teu computador, porque você não vai precisar mais estabelecer ou definir diversas variáveis, só uma, porque o operador pipe já faz esse trabalho para a gente, certo? Certo, ou nesse caso o operador pipe facilita o nosso trabalho. Ok, tranquilo, então não preciso mais colocar essa linha de comandos aqui, então apaguei. Então agora estou fazendo o mesmo processo em apenas uma linha de comandos e armazenando as informações aqui na variável dados. Beleza, tudo bem até aí, tudo bem. Agora, vê só, Marcelo, ficou muito grande a tua linha de comandos. Olha que linha gigantesca, eu tenho que ficar passando aqui com o mouse para ver toda a linha de comandos. Pois é, o que é que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode quebrar a linha aqui, ó. Depois do pipe, você pode quebrar a linha dando um Enter. E aí o que acontece? Aí o R vai entender que tudo isso aqui ó, está em uma linha de comando só. Então o R vai entender que tudo isso aqui é uma linha de comandos. Só que quando você faz assim, você quebra essa linha, fica mais fácil de você visualizar e entender o código, né? É exatamente. E para ficar mais fácil ainda, eu vou colocar esse filter aqui mais adiante. Então vejam só como agora está bem mais fácil de nós entendermos ou verificarmos o nosso código. Ou nesse caso, o nosso código está bem mais organizado. Bom, pessoal, agora enfim nós finalizamos aqui o processo de manipulação e organização de dados. Agora nós estamos com os nossos dados corretos para começarmos a fazer as nossas animações, utilizando, claro, a linguagem R. Agora que nós já temos aqui o nosso conjunto de dados, nós vamos plotar um gráfico e nesse gráfico a informação da data vai ficar no eixo X e a informação referente ao total de casos vai ficar no eixo Y. Uma vez que nós temos o gráfico, nós podemos torná-lo um gráfico animado. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Fazer primeiramente um gráfico da nossa preferência e em seguida vamos torná-lo animado. Então, a princípio, vamos fazer um gráfico animado utilizando um método que a gente utiliza uma função chamada SaveGIF para tornar esse gráfico animado. E com esse método, utilizando a função SaveGIF do pacote Animation, você pode fazer animação para qualquer tipo de gráfico. Então, para eu mostrar para vocês que vocês podem fazer animações para qualquer tipo de gráfico, eu vou fazer a animação com dois tipos de gráficos diferentes. Como assim dois tipos de gráficos diferentes? Um gráfico feito com as funções básicas do R, e em seguida eu vou fazer o mesmo gráfico só que utilizando as funções do pacote ggplot2. Então vamos começar com um gráfico utilizando as funções básicas do R. Bom, para fazer um gráfico, plotar um gráfico, utilizando as funções básicas do R, a gente utiliza a função plot. Então eu vou colocar aqui, ó, justamente o que, pessoal? Plot. Então aqui quando eu coloco plot, eu tenho que informar os valores do eixo X e os valores para o eixo Y. Então eu vou colocar aqui como primeiro argumento os valores para o eixo X, que são os valores correspondentes à data. Então eu vou colocar aqui justamente dados, deixa eu colocar certo, dados, e aqui eu vou colocar data. Então no eixo X vai ficar a data. E no eixo Y vai ficar justamente os valores correspondentes aos casos acumulados. Então, eu vou colocar aqui assim, dados, e depois de dados, novamente, eu vou selecionar aqui uma coluna de dados, e nesse caso, eu vou escolher casos acumulados. Então, com isso, eu consigo plotar um gráfico, onde eu vou colocar no eixo X a data,
e no eixo Y os casos acumulados. Eu vou fazer melhor, eu vou dizer aqui ó, que eu quero um gráfico onde os dados sejam expostos na forma de linhas, ou seja, eu quero um gráfico de linhas. Então, vou digitar aqui, ó, type, e aqui nesse argumento type, eu vou escolher qual tipo de gráfico. É um gráfico de linhas, eu coloco aqui ela. Então, com isso, eu vou produzir um gráfico de linhas. Até aí, tudo bem? Certo, certo. Bom, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar também ó, a cor, colocar aqui red, então vou colocar assim, ó, col, que representa a cor, e depois vou colocar red, que a cor vai ser vermelha, e em seguida, agora, eu posso colocar uma coisa muito, mas muito importante, que são os limites. Por que essas coisas são muito importantes, Marcelo? Porque, vejam só, vocês vão ver mais à frente que a gente vai produzir uma sequência de gráficos que vai mudar apenas a quantidade de dados que a gente está utilizando para fazer esses gráficos. Então, vejam só, vai mudar apenas a quantidade de dados que serão utilizados para fazer o gráfico. Se vai mudar apenas a quantidade de dados, os demais elementos do gráfico, eles vão permanecer o mesmo. Então, é isso que a gente vai fazer. Vai fazer um gráfico para que os elementos desse gráfico tendam a ficarem iguais, tendam a serem os mesmos. Então, vejam só. Aqui a gente já está estabelecendo alguns elementos, como, por exemplo, o tipo, a cor. Agora, vamos estabelecer uma coisa que é muito importante, que são os limites, tanto os limites do eixo X como os limites do eixo Y. Então, isso tem que ficar igual para todos os gráficos, certo? Então, vamos estabelecer esses limites. Como é que estabelece mesmo aqui com as funções básicas? Você usa aqui o argumento xlim para estabelecer os limites do eixo X. Então, vou colocar aqui ó, xlim. Então, com esse argumento xlim, nós conseguimos estabelecer os limites inferior e o limite superior do eixo X. Então, veja só, nós conseguimos ou podemos fazer isso de forma manual. Como assim de forma manual? Você coloca aqui um vetor utilizando a função C, que é a função concatenate, e aqui nesse vetor você estabelece o limite inferior e o limite superior do teu eixo. Só que você pode fazer isso aqui também de forma automática, com base nos seus dados. Então, como é que você pode fazer isso? Você vai pegar os seus dados que vão ficar aqui no eixo X, e aí você aplica uma função chamada range, que esse range ele pega a variação, ou seja, tanto o limite inferior como o limite superior, e aí você utilizando essa função range, você já coloca aqui os limites de forma automática. Vamos fazer isso aqui. Fazer assim, vou apagar isso aqui e vou colocar assim, ó, range. Coloquei aqui o range, e em seguida eu tenho que colocar os dados no qual eu quero calcular esse range, ou seja, essa variação. E aí os dados que eu quero calcular, essa variação, é a minha coluna de dados chamada data. Então eu venho aqui e digito ó, dados, depois coloco o cifrão de novo e coloco data. Então com isso eu vou calcular o limite inferior e o limite superior de forma automática. Deixa eu executar para mostrar para vocês. Vejam que de forma automática eu já peguei aqui. Só que, ó, vê só, eu estou pegando aqui né, o dia 30 aqui de janeiro, porque eu não executei isso aqui, tá? Deixa eu executar aqui em cima. Beleza, atualizei e agora quando eu fizer o range, vocês vão ver que eu vou pegar justamente do período aqui que eu estou filtrando. Então, deixa eu só executar agora e vejam que realmente agora eu estou pegando do período que eu estou filtrando, que vai desde o dia 6 de março de 2020 até o dia 7 de 5 de 2020, que é o dado mais atualizado para o dia que eu estou fazendo ou gravando esse vídeo. Beleza, agora eu vou colocar aqui mais uma vírgula e vou estabelecer os limites para o eixo Y. Agora eu vou estabelecer os limites também utilizando a função range. Então vou colocar assim, ó, ylim, que com esse argumento nós colocamos os limites para o eixo Y. E agora eu vou colocar de novo aqui, ó, a função range. Então vou digitar aqui, ó, range. E aqui eu vou colocar dados de novo. Só que agora, ao invés de data, eu vou colocar casos acumulados. Tranquilo? Então com isso eu vou determinar os meus limites inferior e superior para os dados referentes aos casos acumulados. Então, deixa eu executar. E aí vocês veem que vai desde o 0 até 1656. Tá tranquilo, bem fácil aqui. Beleza? Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui mais uma vírgula e vou colocar aqui outro argumento. Qual é o outro argumento? Nesse caso aqui, eu vou colocar a legenda para o eixo X e a legenda para o eixo Y. Como é que a gente faz isso? Para o eixo X, a gente coloca xlab, então coloquei aqui, ó, xlab, e aqui eu coloco no eixo X data. Então vou colocar assim, ó, data. Agora a legenda para o eixo Y, vou colocar ylab, e aqui no ylab eu coloco a legenda para o eixo Y. E nesse caso aqui eu vou colocar
casos acumulados, aliás, total de casos. Vou fazer assim, colocar assim, ó, total de casos. Então, com isso, eu estou estabelecendo a legenda para o eixo Y. Tranquilo? Tudo bem até aí? Tudo bem. Vou fazer o seguinte, vou colocar um título também. Então, deixa eu só colocar mais uma vírgula aqui e colocar um título. Para a gente colocar aqui um título com a função básica do R para plotar gráficos, nós utilizamos um argumento chamado main. Main significa principal, então é o título principal. Então, vou colocar assim, ó, main, e aqui eu vou colocar justamente, entre aspas, o título. Então, eu vou colocar assim, casos de Covid-19 para o estado do Paraná. Então, eu vou fazer assim, ó, casos, em seguida eu vou colocar Covid-19 e vou colocar assim, PR para representar o Paraná, certo? Então, aqui vai ser o título do meu gráfico, bem simples assim. Tudo bem? Coloquei aqui todos os argumentos necessários para plotar o meu gráfico. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, fechei, e vou executar. E ao executar, vamos ter um gráfico com a função básica do R. Deixa eu só plotar. Plotei, está aqui o meu gráfico. Deixa eu melhorar aqui a situação e vou mostrar para vocês esse resultado, só que de forma ampliada. Ok? Aqui está o resultado ampliado, o resultado na forma ampla. E vocês conseguem ver aqui, ó, a evolução dos casos de Covid-19 para o estado do Paraná. Então, está aqui um gráfico que eu plotei da forma que eu desejo, certo? Bom, agora essa primeira parte já foi concluída. Então, com base nesse gráfico, a gente consegue fazer uma animação utilizando a função SaveGIF, que é do pacote Animation. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Como pegar esse gráfico e torná-lo animado utilizando o pacote Animation. E lá no pacote Animation tem uma função chamada SaveGIF, que é a função que nós vamos utilizar. Tranquilo? Então, vamos lá para o RStudio, que eu vou mostrar na prática como faz isso. Então, tranquilo, voltando aqui para o RStudio, então aqui está o nosso plot, ou seja, o código referente à plotagem do nosso gráfico, então nós vamos ajustá-lo para que ele se torne um gráfico animado. Então vejam só, para a gente deixar esse gráfico animado, nós devemos lembrar do que foi mostrado, né, anteriormente aqui nessa aula, que é o seguinte, que para a gente fazer uma animação, nós devemos ter diversas imagens, que nós chamamos de quadros ou frames, e nós utilizamos essas imagens justamente para fazer a animação. Uma vez que nós pegamos essas imagens e nós colocamos elas em transição. Então, ao colocar essas imagens em transição, o resultado disso é uma animação. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar esses dados para fazer diversos plots. Agora, como é que faz diversos plots utilizando esses dados? Nós fazemos diversos plots utilizando esses dados, plotando esses dados de forma gradual. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Como é que a gente faz isso? Então vejam só que esses dados eles foram utilizados por completo, então o resultado disso foi esse plot, certo? Agora, se a gente utilizar partes desses dados, ou utilizar esses dados de forma gradual, aí o resultado vão ser apenas um pedaço dessa linha aqui, dessa linha que representa a evolução dos casos de Covid-19. Então, como é que a gente faz para selecionar um pedaço aqui, ou uma parte aqui desses dados? A gente seleciona utilizando aqui os colchetes. Então, com os colchetes, a gente pode selecionar os elementos desse vetor. Por quê? Porque aqui são vetores. Ó. Quando eu pego uma coluna de dados, na realidade eu estou pegando vetores, porque o meu data frame é um conjunto de vetores colocados lado a lado. Então, se eu quiser acessar, por exemplo, a primeira linha, ou o primeiro elemento aqui do meu vetor, eu coloco um aqui dentro do colchete. Então, dessa forma, eu estou acessando justamente o quê? O primeiro elemento aqui, ó, do meu vetor data. Então, quando eu executo, vejam que eu acessei apenas o primeiro elemento desse vetor. Então, se eu quero acessar o primeiro e o segundo elemento, mas por que eu quero acessar o primeiro e o segundo elemento? Porque para fazer um gráfico de linhas, eu preciso, no mínimo, de dois valores. Então, eu vou acessar aqui o primeiro e o segundo. Então, para acessar o primeiro e o segundo, eu tenho que criar aqui uma sequência numérica de números inteiros. Como é que eu crio essa sequência numérica? Eu coloco o primeiro valor, que é 1, depois eu coloco 2 pontos, e o segundo valor, que é 2. Então, com isso, eu tenho uma sequência numérica que vai desde 1 até 2. Então, se eu executar aqui como um todo, eu vou acessar tanto o primeiro como o segundo elemento do meu vetor. Então, acessando essas duas informações, eu consigo fazer um gráfico de linhas. Agora, claro, se eu também estiver acessando aqui as mesmas posições para o vetor que vai ficar no eixo Y. Então, eu vou colocar aqui, ó, justamente 1, 2 pontos, 2. Então, com isso, pessoal, eu estou plotando um gráfico onde eu estou considerando apenas as duas primeiras linhas do meu conjunto de dados chamado dados. Então, vejam só, vou executar aqui
e vocês vão ver o resultado. Então, o resultado é um gráfico, como vocês podem ver aqui, só que nesse gráfico aqui foi plotado apenas as duas primeiras linhas aqui do meu conjunto de dados chamado dados. Bom, então qual é o sentido disso? O sentido disso é que eu posso plotar agora um gráfico, agora considerando não só as duas primeiras linhas, mas sim as três primeiras linhas. Então, vou colocar assim, ó, três primeiras linhas, vou colocar 3, e vou colocar 3, e quando eu executar, agora eu plotei considerando as três primeiras linhas. Então, com isso, eu mostro para vocês como plotar os seus dados de forma gradual, ou como plotar gradativamente os seus dados. Agora, vejam que esse processo aqui foi feito de forma manual. E isso é inviável. A gente tem que fazer esse processo aqui de forma automática. E para a gente automatizar esse processo aqui, nós precisamos utilizar uma estrutura de repetição. Por que, Marcelo, então, uma estrutura de repetição? Porque isso aqui é um processo de repetição de comandos. Eu estou repetindo aqui essa função para plotar os gráficos. Então, eu posso colocar isso aqui dentro de uma estrutura de repetição. Então, vejam só, existem algumas estruturas de repetição que nós podemos utilizar na linguagem R. Mas a mais utilizada e adequada para esse problema é utilizar a estrutura de repetição com o comando for. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar o comando for aqui para eu mostrar para vocês como é que funciona esse comando for. Depois nós colocamos esse conjunto de comandos ou essa função dentro da estrutura do for. Então vamos lá. Então a gente tem que colocar for e o for funciona da seguinte forma. Então eu só digitei for aqui, ó, e apertei tab e aí já completou para mim. Vejam só. Como é que o for funciona? O for é uma estrutura de repetição ou um laço no qual esse laço ou essa repetição vai acontecer em função do vetor. Então vejam só que aqui nós temos um vetor e aqui nós temos uma variável. E aqui nós temos também, ó, um abre chaves e fecha chaves. E aqui dentro dessas chaves aqui vai ficar uma coisa chamada bloco de comandos. Então deixa eu colocar aqui para vocês, só para a gente entender melhor, bloco de comandos, certo? Certo. O que é que acontece aqui dentro desses blocos, dentro aqui do bloco de comandos? Aqui vai ficar claro os comandos, e os comandos que você colocar aqui, eles vão ser repetidos. Vejam só, aqui é uma estrutura de repetição que vai ser utilizada para repetir comandos ou funções. Então, vai repetir aqueles comandos ou funções que ficarem aqui dentro, ó, do bloco de comandos. Então, é bem simples essa estrutura de repetição. Agora, a pergunta é, quantas vezes será repetida? Opa, boa pergunta. Então, o número de vezes que será repetido aqui, os comandos, vai depender do tamanho do vetor. Vejam só que esse laço, ou essa estrutura de repetição, ela depende do vetor. Então, o número de vezes que irá se repetir é igual ao comprimento do meu vetor. Então, se eu tenho um vetor de comprimento 10, então os blocos aqui serão repetidos 10 vezes. Então, é bem fácil assim. Agora, vê só, então entendi, Marcelo, essa história do vetor aqui. Agora, e essa variável? O que é que tem a ver essa variável? Então, aqui nós temos uma variável e o valor contido nessa variável vai fazer o quê? Vai mudar, por isso que o nome é variável. Agora, qual vai ser o valor assumido aqui pela variável? O valor assumido pela variável vai ser justamente o conteúdo do meu vetor. Por exemplo, ó, se eu coloco aqui um vetor de 1 até 10, eu vou fazer aqui um vetor de forma bem prática. Tá? Fiz aqui um vetor que vai de 1 até 10, ou seja, esse vetor contém informações numéricas inteiras que vai desde o número 1 até o número 10. Então, esse é o conteúdo do meu vetor. Mas qual é o comprimento desse vetor? O comprimento desse vetor é 10. Por quê? Porque vai de 1 até 10. Então, quer dizer que se eu colocar o vetor dessa forma que eu coloquei aqui, quer dizer que os meus comandos vão se repetir 10 vezes, porque o tamanho do vetor é 10. Agora, quando as repetições começarem a ocorrer, essa variável aqui vai assumir um valor. E qual vai ser o valor assumido pela variável? Vai ser justamente o valor contido dentro do meu vetor. E qual é o conteúdo desse vetor? O conteúdo desse vetor são informações numéricas. Vejam, eu acabei de executar aqui, ó. Esse vetor é composto de números, que vai desde 1 até o 10. Bom, e na prática, como é que fica isso? Bom, vejam só que nós sabemos que os blocos de comandos que ficarão aqui dentro das chaves, eles vão se repetir 10 vezes, pois o comprimento do meu vetor é 10. Agora, cada vez que acontecer uma repetição, o valor da variável vai ser igual ao elemento do vetor em questão. Como assim? Por exemplo, na primeira repetição, essa variável vai assumir o valor 1, porque o primeiro elemento do meu vetor é o número 1. Na segunda repetição, essa variável vai assumir o valor 2.
Na terceira repetição, essa variável vai assumir o valor 3 e assim sucessivamente. Então vejam que numa estrutura de repetição as coisas estão interligadas. Bom, agora que todo mundo entendeu como é que funciona aqui essa estrutura de repetição do tipo for, vamos fazer um exemplo para eu mostrar na prática. Então, primeiramente, eu vou trocar aqui o nome dessa variável por i. Então, a minha variável vai se chamar i. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu coloco i porque é um nome pequeno, apenas uma letra, e fica mais fácil para a gente trabalhar com ele. Bom, aqui eu vou colocar os blocos de comando, certo? Bom, então para termos de exemplificação, eu vou colocar aqui o comando print, porque esse comando print ele imprime na tela as informações que eu colocar aqui dentro dos parênteses. Então, eu vou fazer assim, eu vou colocar aqui dentro dos parênteses o valor da variável. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês qual é o valor que a variável assume em cada repetição. Então, eu vou mostrar para vocês que na primeira repetição, realmente o i vai assumir o valor de 1. Na segunda repetição, o i vai assumir o valor de 2. Na terceira, 3 e assim sucessivamente. Bom, agora eu vou colocar o valor de i aqui dentro. Beleza? Tranquilo? E agora eu faço o quê? Seleciono tudo e executo. E vocês vão ver que foi repetido 10 vezes. Só é contar aqui que vão ter 10 números. E cada vez que foi repetido, o i assumiu um valor. Qual foi? Na primeira repetição, assumiu o valor de número 1, na segunda, o de número 2, na terceira, o de número 3, na quarta, o de número 4 e assim sucessivamente. Então, vejam que realmente o i assumiu os valores que estão aqui dentro do meu vetor, como eu mostrei anteriormente. Então, vejam como sensacional é essa estrutura de repetição. E a gente vai utilizar essa estrutura de repetição para fazer uma sequência de plots. E essa sequência de plots vão gerar uma sequência de imagens, que essas imagens serão utilizadas para a gente fazer a nossa animação. Então, é assim que a gente vai fazer utilizando aqui o artifício da estrutura de repetição. Bom, agora o que nós precisamos fazer é justamente colocar aqui no bloco de comandos a nossa função que vai ser utilizada para plotar os dados. Opa, agora a coisa vai acontecer de verdade. Deixa eu copiar, na realidade eu vou recortar daqui, ó, e vou colar ela aqui, só para vocês verem como é que vai ficar o negócio. Então vejam só, eu vou plotar 10 vezes esse gráfico aqui, certo? Depois eu vou ajustar aqui esse vetor para ficar do tamanho correspondente ao número de dados que nós temos. Então, veja só, observa que quando nós plotamos aquela sequência de gráficos aqui, nós plotamos alterando aqui esses valores correspondente ao número de dados que nós estamos utilizando para plotar os dados, certo? Certo. Só que a gente fez isso de forma manual. Agora nós vamos fazer de forma automática, utilizando aqui a nossa estrutura de repetição, ou nesse caso, o comando for. A gente vai precisar no mínimo de 2 pontos para produzir um gráfico de linhas como esse aqui. Por exemplo, aqui nós utilizamos 3 pontos. Por isso que nós pegamos 3 dados aqui, ó, 3 sequências de dados dentro aqui do nosso vetor. Então vejam só, se eu vou precisar de no mínimo 2 informações, eu vou precisar da informação contida na posição de número 1, mais a informação contida em outra posição, porque vão ser no mínimo 2. Então, de cara, a gente vai utilizar a informação contida na posição de número 1. Então, aqui sempre vai ficar 1. Beleza, então esse outro aqui, ele foi alterando. Nós alteramos manualmente. Antes era 2, depois nós colocamos 3. Então, nós alteramos manualmente. Mas nós podemos alterar de forma automática, tendo em vista que esse 1 aqui, ó, esse i, na realidade, ele vai variar de forma automática à medida que esse bloco de comandos vai se repetindo. Então, do jeito que está aqui, na primeira repetição, o valor de i vai assumir 1. Mas eu não quero colocar 1 aqui, ó, na primeira repetição, porque 1 em 1, se eu colocar assim, ó, 1 em 1, eu vou pegar apenas uma informação, mas eu quero pegar no mínimo 2. Então, na primeira repetição, esse i tem que assumir o valor de 2. Então, como é que eu faço para esse i aqui assumir o valor de 2 na primeira repetição? Olha só que interessante, só é eu alterar aqui o meu vetor. O meu vetor ele vai desde 1 até 10. Ao invés de ir de 1 até 10, eu posso colocar que vai de 2 até 10. Então, na primeira repetição aqui, o i vai assumir o valor de 2. Então, eu vou e coloco aqui, ao invés de 1, eu coloco o i. Então, aqui ao invés de 3, eu coloco o i. Então, vamos estudar aqui, vamos analisar o que é que está acontecendo. Então, na primeira vez que esse bloco de comandos se repetir,
eu vou pegar os dados que vai desde a posição 1 até a posição 2. Vejam só, que começa de 2. E aqui esse 2 vai ser o quê? Vai ser justamente o valor de I na primeira repetição. Então, na primeira repetição, eu vou pegar de 1 até 2 e vou plotar o gráfico. Olha que legal. Na segunda repetição, eu vou pegar de 1 até 3 e vou plotar o gráfico. Na terceira repetição, vai ser pego de 1 até 4 e vai plotar o gráfico. Então, com isso, eu vou plotando os dados gradativamente, só que desta forma que está aqui, vai ser gradativamente de forma automática. Então, isso é sensacional. Eu vou justamente plotar aquilo que eu preciso, que são o quê? Uma sequência de plots, onde nesses plots eu vou expor os dados de forma gradual, e aí essa exposição de dados, ou essa plotagem de dados de forma gradual, vai gerar diversas figuras, e essas figuras vão ser consideradas como os quadros que vão ser utilizadas para gerar a nossa animação de dados. Então, pessoal, esse processo aqui, ele é interessante porque você pode fazer isso para qualquer tipo de gráfico. Você pode fazer isso para gráficos feitos com o pacote do ggplot, você pode fazer isso para mapas, por exemplo. Então, isso aqui é perfeito para todo tipo de gráfico, por isso que é sensacional esse processo aqui. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou executar aqui e vou mostrar para vocês que vai aparecer uma sequência de plots aqui. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar ou apagar todos os plots que eu tenho aqui, então eu clico aqui nessa vassourinha, como vocês podem ver. Deixa eu só dizer não aqui, ó. Se eu clicar nessa vassourinha, vai apagar todos os plots. Se eu clicar aqui nesse X, vai apagar apenas esse plot que está visível aqui. Então, eu vou apagar logo tudo de uma vez aqui, ó. Vou dizer yes e apagou tudo. E o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou executar aqui a minha estrutura de repetição. E ao executar aqui essa estrutura de repetição, esse plot, esse comando aqui referente ao plot, vai ser executado 9 vezes. Então, com isso, eu vou produzir 9 gráficos, onde esse gráfico vai expor os dados de forma gradual. Então, vamos executar e ver o resultado. Então, se eu clicar aqui em Run, vocês veem aqui, ó, que foi plotado aqui. Mostrou que essa estrutura de repetição, ela se repetiu 9 vezes, e na primeira vez que se repetiu, o valor de I assumiu o valor 2, na segunda vez, a variável I assumiu o valor 3 e assim sucessivamente. E como tinha aqui essa função plot dentro aqui do bloco de comandos, essa função plot foi repetida 9 vezes. Só que cada vez que essa função plot foi repetida, foi atualizado aqui os dados utilizados para plotar o gráfico. Então está aqui o resultado. Ah, Marcel, mas você só está mostrando o resultado final. Pois é. Então deixa eu só voltar aqui, ó. Quando eu volto, vejam, estou mostrando a figura que foi plotada anteriormente. Observa aqui essa linha vermelha. Vou voltar aqui, ó, e vai mostrando um plot com menos dados, vai mostrando um plot com menos dados, e aí vai mostrando um plot com menos dados. Então vejam só que eu plotei uma sequência de imagens utilizando aqui uma estrutura de repetição. Deixa eu só avançar aqui, ó. Avancei, ó. Como vocês podem ver, você vai clicando e vai gerando essa animação. Legal, sensacional. Então é assim que nós conseguimos fazer os quadros, que esses quadros serão utilizados para gerar animação, certo? Aqui só são os quadros até o momento. Bom, Marcel, então entendi. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos ajustar então aqui, ao invés de eu plotar de 2 até 10, ou seja, plotar esse gráfico aqui 9 vezes, vamos plotar esse gráfico por completo, ou seja, vamos plotar esse gráfico utilizando todos os dados, claro, de forma gradativa. Então vamos lá, para fazer isso, a gente vai ter que fazer um vetor que vai desde a posição de número 2 até a posição correspondente ao número de linhas que eu tenho no meu conjunto de dados. Por que igual ao número de linhas que eu tenho no meu conjunto de dados? Porque eu quero fazer a animação com todos os dados. Então, eu tenho que incluir todos os dados. Se esses dados aqui têm 10 linhas, então vou fazer um vetor que vai desde o 2 a 10. Se esses dados têm 100 linhas, aí eu vou colocar aqui um vetor que vai do 2 ao 100 e assim sucessivamente. Marcel, mas como é que eu sei quantas linhas tem aqui nesses dados? Bom, pessoal, para a gente saber quantas linhas tem nesse conjunto de dados, nós utilizamos uma função chamada NRow. Por que NRow, Marcel? Porque N é uma representação de número, row significa linhas. Então, NRow vai te retornar o número de linhas. Então, vamos colocar assim, ó. NRow, então aqui está a minha função, que ela é utilizada para determinar o número de linhas de um data frame.
Agora, se eu colocar aqui dentro do NRow o nome do meu data frame. E qual é o nome do meu conjunto de dados? O nome do meu conjunto de dados é dados. Então, eu coloco aqui, ó, dados. Então, quando eu executar aqui, vocês vão ver que o resultado vai ser o número de linhas contido aqui no meu conjunto de dados. Vejam que sensacional. Então, quer dizer que eu posso fazer a minha repetição, que ao invés de se repetir de 2 até 10, vai se repetir de 2 até o número total de linhas do meu conjunto de dados. Como é que eu faço isso? Eu pego essa informação, ó, e coloco aqui ao invés de 10. Então, ao invés de 10, eu vou colocar aqui uma função que determina o número de linhas. Então, agora, essa minha estrutura de repetição, ela vai percorrer todos os dados do meu conjunto de dados, ou seja, todas as linhas do meu conjunto de dados. Então, quando eu plotar agora, quando eu executar aqui a minha estrutura de repetição, eu vou plotar todos os dados, só que, claro, de forma gradual. Vai plotar de 1 até 2, né? A primeira e a segunda linha, depois a primeira e a terceira linha, depois a primeira e a quarta linha, e assim sucessivamente. Deixa eu só executar aqui, e aí vocês vão ver que está plotando aqui, ó, utilizando todas as linhas. Então vejam que o resultado, o último resultado, é justamente um gráfico que mostra todos os dados. Então, se a gente começar a voltar aqui, ó, vejam que realmente foi plotado diversos gráficos utilizando os dados de forma gradual. Bem fácil isso aqui. Agora deixa eu só avançar. Vocês vão ver que realmente foi isso que aconteceu. Então, com isso, a gente já fez a outra parte, que seria o quê? Que seria produzir os frames, ou produzir os quadros, que são as figuras que nós vamos utilizar para gerar a nossa animação, ou o nosso gráfico animado. Bom, tudo bem? Se você chegou até aqui, cara, você é um guerreiro, meu amigo e minha amiga, vocês são guerreiros. Então, quer dizer que se você chegou aqui é porque você vai continuar aprendendo mais ainda e vai ficar nesse vídeo até o fim. Então, é aquela coisa, quem chegar nesse vídeo até o fim, escreve embaixo, eu sou um guerreiro, ou eu sou uma guerreira, Marcelo. Então, faz isso aí. Enquanto isso, vamos dar continuidade aqui ao nosso processo de geração de gráficos animados. Bom, agora que todo mundo aqui aprendeu como é que faz para gerar esses plots, né, ou gerar esses gráficos de forma gradual e, claro, automática, porque está dentro de uma estrutura de repetição, vamos então salvar esses gráficos no formato GIF, que o resultado, quando a gente salva no formato GIF, é uma animação. Então, para a gente salvar essa informação aqui, ou seja, esse número de figuras, nós utilizamos uma função chamada SaveGIF, que essa função é do pacote Animation. Então, a gente vai ter que fazer o quê, pessoal? A gente vai ter que carregar outro pacote, e o nome desse outro pacote é Animation. Então, vamos aqui em cima, utilizar novamente a função library e colocar aqui o nome do pacote utilizado, que vai ser Animation. Então, deixa eu só colocar aqui, ó, Animation, e aqui ao colocar e executar, eu posso então utilizar as funções do pacote Animation. Bom, então a função que a gente vai utilizar aqui é a função SaveGIF. Então, vou colocar assim, ó, Save, e em seguida eu tenho que colocar GIF, isso em maiúsculo, tá? Já apareceu aqui, SaveGIF. Então, com essa função aqui, nós conseguimos gerar arquivos do tipo GIF. E o que são arquivos do tipo GIF, Marcelo? Olha, pessoal, arquivos do tipo GIF, eles contêm diversas imagens que são colocadas em sequência. Então, quando os softwares que visualizam imagens, eles leem esses arquivos do tipo GIF, eles mostram essas imagens em transição. Então, eles mostram a transição de imagens. Então, quando essas imagens são transitadas, o resultado disso é uma animação. Então, quando você gera um arquivo do tipo GIF, você já está salvando ali ou criando uma animação. Então, é isso que essa função faz. Agora, Marcelo, como é que funciona, então, essa função? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, essa função ela vai precisar de uma sequência de imagens. Então, a gente tem que colocar aqui dentro dos parênteses, como argumento, uma sequência de imagens. Só que a gente sabe que a nossa sequência de imagens ela foi gerada aqui com esse código, certo? Certo. Então, é isso que a gente vai colocar aqui dentro da nossa função SaveGIF, esse bloco de comandos aqui. Perfeito? Perfeito. Só que quando a gente coloca esse bloco de comandos aqui, ele tem que ficar entre chaves. Então, eu coloquei aqui um abre e fecha chaves, vou dar um Enter aqui, ó, só para criar um espaço legal para eu colocar o meu bloco de comandos. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui todos esses comandos aqui, ou todas essas funções, e vou colocar aqui dentro da minha função SaveGIF, e aí com isso eu vou salvar um GIF, eu vou gerar uma sequência de imagens, e ao gerar essa sequência de imagens, eu vou salvar como GIF utilizando a função SaveGIF do pacote Animation, certo?
Agora o que eu tenho que fazer? Agora eu já posso executar. Deixa eu só melhorar aqui para ficar mais organizado. E deixa eu também diminuir aqui. Então, se eu executar, vai ser salvo, então, uma animação no formato GIF. Agora eu posso fazer o seguinte, né? Antes de eu salvar, eu quero dar um nome para essa animação. Então eu vou colocar aqui um argumento chamado move.name para eu nomear a minha animação. Então eu vou colocar aqui, ó, move.name e aqui eu coloco o nome da minha animação. Então eu vou chamar essa minha animação justamente de minha animação. Então eu vou colocar assim, ó, vou colocar underscore animacão. Então, vou colocar animacão para não ter que colocar acento nem ser cedilha, tá? Então, vejam só, coloquei aqui o nome da minha animação e vou colocar .gif, que é para salvar no formato GIF, ou seja, no formato .gif. Bom, agora eu coloco aqui uma vírgula para separar os argumentos. Ok, os argumentos foram separados. Agora eu posso executar e gerar uma animação no formato GIF. Beleza, vamos executar aqui e esperar o resultado. Selecionei tudo aqui, ó, vou clicar em Run. E aí começou o processo de animação. Como vocês podem ver aqui, ó, já gerou todas as figuras e ele está agora compactando todas as imagens num arquivo do tipo GIF. Então, só é esperar um pouco e aí a gente vai ter o resultado. Enquanto, ó, vê só, enquanto nós esperamos o resultado aqui, você tem que fazer o seguinte, você tem que se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, porque só assim você vai receber mais conteúdo de qualidade como esse, com o passo a passo para você aprender a linguagem R. Então faz assim, se inscreve aí no canal enquanto a gente retorna a aula aqui. Então vejam só, finalizou aqui a nossa animação e vejam que o resultado aqui mostrou output at, então ele mostrou o resultado em um arquivo chamado minhaanimação.gif. Que foi justamente, ó, o arquivo que a gente nomeou aqui em cima. Foi assim que nós nomeamos o nosso arquivo. Então, isso quer dizer que a animação foi feita com sucesso. Quando vocês encontrarem esse resultado aqui, a animação foi feita com sucesso. Então, geralmente, nos dois computadores que eu usei aqui, tanto o Windows como o Linux, quando aparece esse resultado aqui, vai abrir automaticamente um visualizador de imagem com a tua animação. Já apareceu aqui para mim, mas eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vê só, mostrei aqui. Então vejam que realmente o resultado foi uma animação, como vocês podem ver aí, a animação com os nossos casos ou com os dados de Covid-19. Para o estado do Paraná, vocês podem ver que está bem devagar aí, né? Essa animação está quase morrendo ali, bem devagarinho. Bom, o que é que a gente vai fazer? A gente vai melhorar, ou seja, a gente vai acelerar um pouco aí essa animação. Então, para isso, a gente vai utilizar um argumento aqui na nossa função SaveGIF, que o argumento é interval. O nome do argumento é interval. O que é interval? Intervalo, pessoal, é o intervalo entre uma imagem e outra, ou seja, um intervalo de transição. Então, vocês concordam comigo se eu diminuir esse intervalo? Essa animação vai ocorrer de forma mais rápida? Pois é, então vamos modificar esse intervalo e o resultado vai ser uma animação como essa, só que bem mais rápida que essa aí. Beleza? Então vamos voltar aqui para o editor de texto do RStudio. E aqui nós vamos colocar um argumento chamado interval. Então, vou colocar aqui, ó, interval. Então, com esse argumento interval, nós conseguimos especificar qual vai ser o intervalo, né? O tempo entre uma transição e outra. Então, eu vou colocar aqui, eu já testei muitas vezes aqui previamente, e aqui um valor que eu achei legal é o 0,1, ou seja, 0,1. Então, esse valor aqui é bem interessante. Então, coloquei aqui 0,1 como valor para o nosso intervalo. Bom, agora nós podemos também colocar outros argumentos. Por exemplo, nós podemos especificar a altura da nossa animação, podemos especificar também a largura e podemos especificar a resolução da nossa imagem. Então eu vou colocar aqui diversos argumentos. Por exemplo, o argumento anim.height é onde eu especifico a altura e o argumento anim.width é onde eu especifico a largura e o argumento anim.res eu especifico a resolução. Então eu vou colocar aqui esses argumentos para gerar uma animação bem mais qualificada. Então eu vou colocar assim, ó, anim.height, por que anim.height? Para eu especificar justamente a altura. Então no anim.height eu vou colocar um valor para a altura. E o valor que eu vou colocar aqui é 422. E esse 422 ele está em pixels, então são 422 pixels. Agora eu vou colocar também, aliás, antes de eu colocar o anim.width, eu vou colocar aqui um Enter para colocar esses argumentos aqui embaixo, para ficar mais organizado.
E aqui eu vou colocar o outro argumento, que neste caso aqui vai ser o anim.width, para especificar a largura da minha animação. E como valor, eu vou colocar 622, ou seja, 622 pixels. Agora, o outro argumento que eu vou utilizar é a resolução. Então, eu vou colocar anim.res. Então, vou colocar assim, ó, anim.res, e aí eu especifico a resolução das imagens que serão geradas. Então, eu vou colocar aqui 120. Por que 120, Marcelo? Porque é um valor que eu já testei e ele é bem legal, ele fica com a resolução boa. Então, vejam só, coloquei aqui todos os argumentos e separei os argumentos por vírgula, como vocês podem ver aí. Então, eu tenho todos esses argumentos aqui. Agora, o que eu vou fazer é justamente executar novamente aqui a nossa função SaveGIF, e aí o resultado vai ser uma animação, só que bem mais qualificada, porque nós melhoramos a resolução da imagem e colocamos uma altura e uma largura legal. Então, só é executar de novo aqui, ó, e vai começar o processo de geração do nosso arquivo .gif. Enquanto gera o nosso arquivo .gif, é aquele recado, pessoal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, você tem que se inscrever. Para quê? Para receber mais conteúdos como esse. Então, se inscreve aí enquanto termina a animação. Bom, terminou aqui a animação, então eu vou mostrar para vocês o resultado. Bom, vejam só que aqui nós temos a animação com a melhor resolução das imagens, porque nós aumentamos a resolução da imagem. Vejam também que a velocidade com que a curva vermelha ela cresce é bem maior em relação à animação anterior, porque nós diminuímos o intervalo entre os quadros, ou seja, o intervalo entre os frames. Então vejam só que é bem fácil fazer essas modificações utilizando a função SaveGIF, que é uma função do pacote Animation. Bom, agora vamos voltar aqui para o editor de texto do RStudio, que eu vou mostrar para vocês o seguinte, vou mostrar para vocês que também é possível fazer animação com outros tipos de gráficos. Por exemplo, nós fizemos aqui uma animação utilizando os gráficos feitos com a função básica do R, que é a função plot. Só que agora eu vou mostrar para vocês como fazer animações utilizando a função SaveGIF, que é a função do pacote Animation, só que nesse caso, utilizando os gráficos feitos com o pacote ggplot2. Por que você vai fazer isso, Marcelo? Porque eu vou mostrar para vocês dessa forma que é possível utilizar a função SaveGIF do pacote Animation para fazer animação com qualquer tipo de gráfico. Então você pode fazer animação com gráficos feitos com pacote ggplot2, você pode fazer animações de toda espécie ou tipo de gráficos ou mapas. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos carregar então o pacote ggplot2, então eu vou utilizar a função library para carregar o pacote ggplot2. Então eu vou digitar assim, ó, library, e aí depois de digitar o library, eu vou colocar o nome ggplot2 aqui dentro. Então com isso eu vou carregar o ggplot2, aí eu vou ter acesso às funções do pacote ggplot2. Por que a gente vai acessar mesmo? Porque eu vou fazer o mesmo gráfico, né, um gráfico similar a esse aqui, só que com o pacote ggplot2 para mostrar para vocês como é possível fazer animação com qualquer tipo de gráfico utilizando a função SaveGIF. Tá, então beleza, vou carregar aqui o ggplot2, carreguei o ggplot2, agora nós podemos fazer um gráfico utilizando as funções do pacote ggplot2. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos utilizar aqui a função ggplot, que é a função do pacote ggplot2, claro. Então vou colocar assim, ó, ggplot. E aqui no ggplot nós especificamos os dados que nós vamos utilizar para fazer o nosso gráfico. Então nós vamos utilizar aqui, ó, os dados chamados dados. Então eu vou aqui e digito dados. Em seguida eu tenho que especificar qual é o eixo X, ou seja, quais são os dados que vão ficar no eixo X e quais são os dados que vão ficar no eixo Y. Vejam só, eu estou utilizando aqui um conjunto de dados chamado dados, e esse conjunto de dados ele tem diversas colunas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vejam só que aqui ó, ele tem diversas colunas e nós vamos usar a coluna data e vamos usar também a coluna casos acumulados. Então, a coluna data ela vai ficar no eixo X e a coluna casos acumulados vai ficar no eixo Y. Só que essa especificação dos eixos eu tenho que fazer dentro de uma função chamada AES. Então, eu vou colocar aqui a função AES, que é onde a gente especifica a estética do gráfico. Então, aqui dentro da função AES, eu vou estabelecer qual é o eixo X e qual é o eixo Y. Então, eu vou colocar aqui assim, X, que o X vai ser igual a data, ou seja, essa coluna de dados chamada data. Então, eu vou colocar data. E no eixo Y, nós vamos ter os casos acumulados. Então, eu vou colocar Y igual a casos
acumulados. E com isso nós estabelecemos o eixo X e o eixo Y. Agora nós precisamos informar qual é o tipo de gráfico que nós vamos plotar com esses dados aqui. Então, para a gente estabelecer qual é o tipo de gráfico, nós devemos adicionar mais uma camada à nossa função ggplot. Então, para adicionar uma camada, você tem que colocar o sinal de adição. Então, eu vou colocar aqui o sinal de adição e vou adicionar uma camada aqui ao meu gráfico. E nesse caso, como eu quero fazer um gráfico de linhas, eu vou usar uma função chamada GUM_line. Então, eu vou colocar assim, ó, GUM_line. Então, com essa função GUM_line, eu consigo adicionar, ou nesse caso, fazer um gráfico de linhas. Só que vejam só, vejam que eu coloquei aqui na mesma linha, mas para ficar organizado, eu posso colocar essa função na linha de baixo e o R vai entender que está tudo na mesma linha. Eu faço isso só para deixar o negócio mais organizado. Tudo bem, então com isso eu vou plotar aqui o meu gráfico de linhas, só que é o seguinte, antes de eu plotar esse gráfico de linhas, eu tenho que estabelecer quais são os limites do eixo X e quais são os limites do eixo Y. Mas, Marcel, por que que você tem que estabelecer mesmo? Olha, pessoal, eu tenho que estabelecer esses limites porque eu quero fazer uma sequência de gráficos onde esses gráficos vão ser idênticos, a única mudança de um gráfico para o outro vai ser a quantidade de dados. Então, por isso que eu preciso estabelecer os limites tanto do eixo X como os limites do eixo Y. Então vamos lá, para estabelecer os limites do eixo Y, nós vamos colocar aqui uma função que é a função scale y continuous, ou seja, scale_y continuous, e essa função ela vai entrar como mais uma camada aqui do ggplot. Então por isso que eu vou colocar o sinal de adição. Então vou colocar aqui o sinal de adição e aí vou colocar a minha função que é scale y continuous. Então deixa eu colocar assim, scale_y_continuous. Marcel, mas por que você vai escolher essa função scale_y_continuous? Porque com essa função eu consigo ajustar a escala do eixo y, por isso que aqui é y. Então tudo bem. Então aqui nessa função scale_y_continuous, eu consigo ajustar ou estabelecer os limites através de um argumento chamado limits. Então vou colocar aqui, ó, limits. E com esse argumento chamado limits, eu consigo estabelecer os limites do eixo y. Agora, vê só, nós já tínhamos estabelecido antes aqui, ó, que foi para as funções básicas do R. Então, eu estabeleci considerando os dados que vão ficar no eixo y, que são os casos acumulados, e aí eu utilizei a função range, que a função range ela me dá justamente as extremidades dos dados, ou seja, os limites, tanto o limite inferior como o limite superior. Então eu posso copiar e colar lá, porque com isso eu estou determinando os limites de forma automática. Então só é colocar aqui, então com isso nós determinamos os limites para o eixo y, claro, utilizando aqui as funções do pacote ggplot2. Agora vê só, eu quero deixar isso mais organizado, então eu vou colocar na linha de baixo. Então, tudo bem, nós estabelecemos aqui os limites para o eixo Y, vamos fazer o mesmo para o eixo X. Só que diferente do eixo Y, como vocês podem ver, o eixo X é um eixo que contém informações de datas. Então, nós vamos utilizar uma função similar a essa, mas, claro, é diferente. Qual o nome dessa função? O nome da função que a gente vai utilizar aqui é a scale_x_date. Então, deixa eu escrever ela aqui para a gente discutir melhor sobre ela. Então, deixa eu colocar aqui um sinal de mais, porque vai ser mais uma camada para a nossa função ggplot. Então, vou colocar scale, deixa eu colocar certinho, scale_x_date. Então, com essa função scale_x_date, nós conseguimos estabelecer os limites para o eixo X. Então, a gente vai utilizar um argumento aqui nessa função, que é o mesmo argumento que a gente usou aqui em cima, que são limits. Então, vou colocar aqui o limits, e aqui eu vou estabelecer os limites para o eixo X. Então, nós já tínhamos estabelecido anteriormente para o plot feito com as funções básicas, nós utilizamos então a função range, porque a função range, claro, ela vai te dar tanto o limite inferior como o limite superior dos teus dados. Então, eu vou copiar aqui e colar, e aqui com isso nós temos então a definição dos limites para o eixo X. Tranquilo? Tudo bem fácil até agora? Agora nós podemos executar e teremos então um gráfico de linhas feito com o pacote ggplot2. Mas primeiramente, né, quer dizer, antes de executar, deixa eu fazer o seguinte, uma coisa legal. Eu vou pegar aqui, colocar mais uma camada e modificar o tema. Eu vou colocar um tema que ele é preto e branco, ou seja, um tema no qual o fundo é branco. Então esse tema chama-se theme, então você digita assim, ó, theme, depois você digita _BW. Então, com esse tema aqui, você vai ter um gráfico bem similar ao que eu já mostrei, que é esse aqui,
onde o fundo dele vai ser branco. Bom, agora podemos então executar e termos o gráfico. Então, ao executar, vejam que nós temos aqui um gráfico similar ao gráfico que nós fizemos com as funções básicas do R. Só que agora é o seguinte, para ficar bem parecido mesmo, eu vou modificar aqui a cor da linha, então vou usar aqui um argumento chamado call e vou dizer que a cor da linha é red, ou seja, vermelho. Então, deixa eu só executar de novo e aí vocês vão ver que nós temos um gráfico de linhas bem similar àquele gráfico que nós mostramos com as funções básicas do R. Só que aqui, claro, é um gráfico feito com as funções do pacote ggplot2. Bom, vamos voltar aqui. Bom, então com isso, o que é que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que eu consigo fazer a animação também com as funções ou com os gráficos feitos com as funções do pacote ggplot2. Eu consigo fazer animações da mesma forma que eu fiz as animações usando as funções básicas. Então com isso eu mostro para vocês que é possível fazer a animação com qualquer tipo de gráfico utilizando a função SaveGIF, que é uma função do pacote Animation. Tudo bem, então aqui está o nosso gráfico, agora nós precisamos deixar ele ou adaptá-lo para que ele possa ser animado, para que a gente possa animar esse gráfico, ou seja, distribuir esses dados gradativamente. Então, para isso, a gente vai ter que especificar aqui nos dados que nós vamos utilizar esses dados gradativamente. Agora, observe uma coisa, isso aqui, ou seja, esse bloco de comandos, ele está dentro de uma estrutura de repetição. Então, como está dentro de uma estrutura de repetição, todos esses comandos serão repetidos. Então, eu posso aproveitar, já que está dentro da estrutura de repetição, e à medida que vai se repetindo esses comandos, eu vou selecionando partes dos meus dados. E como é que eu faço para selecionar parte de dados? Para eu selecionar parte de dados, eu tenho que especificar aqui, ó, dentro dos colchetes. Então, eu coloquei aqui os colchetes. Então, vejam só, esses dados aqui é um data frame, que ele tem diversas colunas e diversas linhas. Então, por exemplo, se eu quiser pegar a coluna 1 e a linha 1, eu coloco 1,1. Então, com isso, eu estou selecionando a linha 1, os dados que estão na linha 1 e na coluna 1. Então, vejam, é assim que eu consigo selecionar partes dos meus dados. Só que nesse caso, eu quero selecionar todas as colunas e selecionar as linhas gradativamente. E para selecionar todas as colunas, o que é que eu faço? Aqui eu estou selecionando a coluna 1, como você pode ver. E aqui eu estou selecionando a linha 1. Se eu quiser selecionar todas as colunas, aí eu não especifico nada aqui, ó. Então, fazendo assim, eu estou selecionando todas as colunas desse meu conjunto de dados. Agora vamos para as linhas. Da forma que está aqui, eu estou selecionando a linha 1 e todas as colunas. Mas eu quero selecionar não só a linha 1, eu quero selecionar a linha 1 e as próximas linhas. Então, na primeira repetição, eu quero selecionar a linha 1 e a linha 2. Mas observa aqui, ó, no meu laço ou na minha estrutura de repetição, que na primeira repetição, i vai assumir o valor de 2. Então, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, vou fazer assim, 1 dos pontos i. Então, com isso, estou estabelecendo uma série numérica que vai de 1 até i. Então, na primeira repetição, essa série numérica aqui, ó, que vai de 1 até i, ela vai assumir qual valor? Vamos ver aqui em cima, ó. Na primeira repetição, o valor de i vai ser 2. Então, na primeira repetição, a minha série numérica vai de 1 até 2. Então, com isso, vai acontecer o quê? Na primeira repetição, os dados que serão utilizados serão todas as colunas, porque eu não estou especificando nada aqui depois da vírgula, e a linha 1 e a linha 2. Por quê? Porque na primeira repetição, i vale 2. Olha só como é interessante. Veja, na primeira repetição, i vale 2. Agora, na segunda repetição, i vai valer 3. Então, na segunda repetição, eu vou pegar todas as colunas, como vocês podem ver aqui, e vou pegar desde a linha 1 até a linha 3. E na terceira repetição? Na terceira repetição, vou pegar de novo todas as colunas e desde a linha 1 até a linha 4. Então, veja que à medida que vai se repetindo esse bloco de comandos, eu vou pegando partes dos meus dados. Então, se eu fizer o seguinte, se eu plotar aqui dessa forma que está aqui, eu vou plotar diversos gráficos, onde cada gráfico desse que eu plotei irá utilizar partes dos meus dados, até eu plotar completamente, até utilizar completamente todos os dados. Então, vejam como é sensacional você colocar aqui este bloco de comandos dentro de uma estrutura de repetição, porque com isso você consegue fazer diversos plots de forma automática. E cada vez que você vai fazendo um plot desse, ou um gráfico desse, você vai utilizando partes do seu gráfico. Então, isso que eu estou fazendo é um processo similar àquilo que foi feito
com as funções básicas do R para plotar gráfico. Bom, como eu vou utilizar apenas a função ggplot do pacote ggplot2, eu posso apagar isso aqui. Então, eu vou apagar isso aqui porque eu vou ficar apenas com a função ggplot. Então, apaguei aqui, certo? Certo. Então, do jeito que está aqui, o que é que está acontecendo? Eu vou repetir esse bloco de comandos e, ao repetir, eu vou ter diversos gráficos, onde cada gráfico desse vai usar parte dos meus dados. Só que quando a gente usa o pacote ggplot2 para fazer uma animação, veja que tudo isso aqui está dentro da função saveGIF, e quando a gente usa as funções do ggplot2, dentro dessa função saveGIF, nós devemos atribuir o plot a uma variável. E como é que faz para atribuir o plot a uma variável? Eu vou mostrar aqui para vocês. Veja, aqui é o meu plot, certo? Ou seja, a função que vai resultar em um gráfico. Eu tenho que atribuir esse gráfico a uma variável. Então, vou colocar aqui uma variável e vou chamá-la de meu plot. Vou colocar meu.plot. E aí, o que vai acontecer? E aí, todo gráfico que for gerado, ele vai ser atribuído a essa variável meu.plot. Então, deixa eu colocar aqui o comando de atribuição e deixa eu organizar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, deixa eu só organizar aqui também e aqui também. Beleza? Está bem organizado aqui. Agora, deixa eu só fechar aqui a minha estrutura de repetição. Veja que a minha estrutura de repetição começa aqui no abre chaves, então eu tenho que colocar um fecha chaves aqui que eu acabei apagando. Então, está tudo certo aqui. Então, beleza, está tudo certo, a minha estrutura de repetição, está aqui o meu bloco de comandos e ele está atribuído a uma variável, certo? Tudo certo para começar a fazer a animação? Não, está faltando uma coisa, veja só. Eu estou colocando aqui esse plot, eu estou pegando esse plot e colocando ou atribuindo ele a uma variável. Só que quando eu faço isso, não vai ser mostrado nenhum gráfico. Por que, Emerson, não vai ser mostrado nenhum gráfico? Porque eu estou pegando o plot e atribuindo uma variável. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que mostrar o conteúdo dessa variável. E como é que eu mostro o conteúdo de variáveis, Marcel? Utilizando a linguagem R. Pessoal, a gente mostra, né, na tela o conteúdo de variáveis usando a função print. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar e utilizar a função print, deixa eu só ajeitar aqui. Então, a gente vai utilizar a função print para mostrar o conteúdo da minha variável. Então, vou fazer assim, eu vou digitar aqui, ó, print, e dentro do print a gente vai colocar justamente o nome da minha variável, que é meu.plot. Então, vou colocar aqui, ó, meu.plot, e aí com isso eu estou fazendo um gráfico toda vez que for repetido esse bloco de comandos, ó, estou fazendo um gráfico, esse gráfico vai ser atribuído à variável meu.plot, e em seguida eu vou disponibilizar essa variável meu.plot, ou seja, vou mostrar o conteúdo dessa variável meu.plot, que o conteúdo dessa variável é um gráfico. Então vejam só que é um pouco diferente aqui para fazer animações usando a função saveGIF quando a gente faz os plots com as funções do pacote ggplot2. Bom, mas como vocês podem ver, está tudo ajustado aqui, ó. Está ajustado aqui a seleção dos dados e está tudo ajustado aqui com o meu gráfico. Agora eu posso selecionar tudo isso aqui e posso executar. E quando eu selecionar e executar, vai começar o processo de animação, como vocês podem ver aqui. Então, como vocês podem ver, a animação está sendo realizada. Bom, então, enquanto a animação não termina, eu vou dar de novo aquele recado. Se você chegou aqui, até aqui, me acompanha, ainda não está inscrito, você tem que se inscrever nesse canal, porque você vai receber conteúdo de qualidade como esse toda semana, meu amigo e minha amiga. Bom, finalizou a animação. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado dessa animação. Então, deixa eu só clicar aqui. Então, vejam só, aqui está o resultado. Vejam só que aqui é uma animação, só que essa animação aqui foi feita com os gráficos do pacote ggplot2. Então, com isso, eu mostro o que para vocês? Eu mostro que a função, o saveGIF, que é uma função do pacote Animation, ela pode ser utilizada para fazer qualquer tipo de animação, ou pode ser utilizada para animar qualquer tipo de gráfico. Vejam só que eu fiz aqui com os gráficos do pacote ggplot2. Agora, olha só, eu poderia fazer essa animação, ou uma animação similar a essa, com outro pacote chamado ggAnimate. Agora, esse pacote ggAnimate, ele é aplicado para os gráficos do pacote ggplot2. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que o pacote ggAnimate, ele foi criado para facilitar as animações com o pacote ggplot2. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês agora, como fazer animações de forma mais prática, utilizando esse pacote ggAnimate, que ele ajuda ou facilita as animações dos gráficos feitos com o pacote ggplot2 exclusivamente, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode fazer
essas animações. Então, para isso, eu vou mostrar aqui o editor de texto, onde eu tenho um esqueminha aqui que facilita o entendimento do pacote GG Animate. Então, veja só, no pacote GG Animate, nós temos essas funções que elas são utilizadas para fazer as animações, claro, dos gráficos feitos com o pacote ggplot 2. Agora, todas essas funções aqui, elas têm o mesmo princípio de funcionamento. Primeiro, essas funções aqui, elas precisam de dados, elas vão fazer as animações com base em dados. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Ó. Eu tenho aqui um exemplo de conjunto de dados, eu vou copiar aqui e vou colar aqui embaixo para a gente entender melhor como é que funciona aqui esse princípio de funcionamento. Então, vê só, essas funções, elas vão utilizar esses dados, vai pegar um conjunto de dados, e aí você vai especificar uma coluna específica dentro aqui dessas funções. Por que uma coluna específica? Porque você vai dizer, olha só, eu quero que seja feita uma animação com base na coluna de dados tal. Por exemplo, se eu quiser fazer uma animação com base nessa coluna de dados, então você vai pegar essa coluna de dados chamada var2 e vai informar aqui dentro de uma dessas funções. Aí essas funções vai considerar essas linhas ou esses dados como estados ou estágios. Então, vejam só, digamos que aqui ao invés de var2 fosse, por exemplo, dia. Então, digamos que aqui é uma coluna de dados representando os dias de um determinado ano. Então, você ia pegar essa coluna de dados aqui, dia, e ia informar aqui, por exemplo, na função transition time. E aí, a função transition time iria dividir os seus dados por dia. Então, ia separar todos os seus dados por dia. Então, cada dia teria um conjunto de dados ali. Então, cada dia desse, nesse exemplo nosso aqui, seria um estágio ou um estado. Você pode chamar de estágio ou estado. Então, vejam que aqui eu estou representando os estágios ou os estados por essas barras aqui que são maiores e estão em azul escuro. Então, uma vez que eu tenho esses dados separados por estados ou estágios, eu posso utilizar esses dados para fazer figuras, ou seja, eu posso plotar um gráfico para cada estágio desse. Então, uma vez que eu tenho esse gráfico plotado para cada estágio desse, esse gráfico pode ser salvo e o resultado disso são figuras. Então, quando eu tenho diversas figuras, eu posso utilizá-las para fazer uma animação. Então, teoricamente, seria assim o processo de animação usando essas funções. Só que, na realidade, essas funções vão muito além disso. Mas como assim, Marcelo, muito além disso? Vê só, aqui nós temos os estágios do estado, certo? Só que você consegue ver também nesse esquema que tem umas barras intermediárias, ou seja, tem barras menores aqui, numa tonalidade azul mais clara, que representam estágios intermediários. Mas o que seriam esses estágios intermediários? Esses estágios intermediários seriam valores calculados em função desses estágios aqui, ó, que estão na extremidade. Então, esses valores são calculados por um método de interpolação. Então, os seus dados eles são interpolados. Com isso, você vai ter mais dados e o resultado de ter mais dados são mais frames ou são mais quadros. Com isso, você vai ter uma animação mais suave. Então, vejam como é interessante esse processo aqui de calcular estágios intermediários para fazer uma animação, porque aí você vai ter uma animação com uma maior resolução. Bom, então esse é o princípio de funcionamento dessas funções. Agora vê só, essas duas funções aqui, elas são utilizadas quando são fornecidos dados de tempo. Então, quando você quer trabalhar com dados de tempo para fazer sua animação, você utiliza aqui essas duas funções. Como assim dados de tempo, Marcelo? Dados que envolvem data, hora, minutos, segundos. Então, você usa essas duas funções. Já essa função aqui, ela é utilizada basicamente para qualquer tipo de dado. Bom, então agora a gente vai colocar tudo isso aqui em prática. Vamos lá para o RStudio fazer uma animação utilizando essa função aqui, ó, Transition Review, e vocês vão ver como é bem mais fácil fazer animações com as funções do pacote GG Animate. Então vamos lá para o RStudio. Então aqui no RStudio é onde a coisa vai acontecer na prática. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse gráfico aqui que está praticamente pronto, que a gente fez anteriormente. Deixa eu só copiar aqui, ó, e colocar fora aqui da nossa estrutura de repetição. Então tá aqui a nossa estrutura de repetição. Deixa eu colocar aqui fora. Tudo bem? Vou colocar aqui o código para plotar o nosso gráfico e vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos plotar todos os dados. Então, para plotar todos os dados, eu tenho que apagar essa estrutura aqui. Então, eu vou executar e vocês vão ver que o resultado é um gráfico considerando todos os dados. Certo, certo. Agora, nós vamos utilizar a função Transition Review para fazer uma animação assim, ó, de forma muito prática. Então, vou fazer assim, ó, logo após essa camada aqui, ó, Theme BW, eu vou adicionar mais uma camada. Ah, mas antes de adicionar a camada, claro, vamos carregar então o pacote GG Animate. Então vamos aqui em cima
E aqui eu vou colocar library, porque library que é para eu carregar o meu pacote. Qual é o nome do pacote? GG Animate. Então eu vou colocar assim, ó, GG Animate. E aí ao colocar o GG Animate e executar, eu carreguei aqui o pacote GG Animate e aí eu posso usar todas as funções do pacote GG Animate. Então vejam só, aí voltando aqui, beleza, eu vou colocar mais uma camada, então vou colocar aqui abaixo para ficar mais organizado, então a camada que eu vou utilizar é a Transition Review, ou seja, Transition underscore Review, que é uma função que também podemos chamar uma camada para a nossa função ggplot. Então eu vou digitar aqui assim, ó, Transition underscore Review. Então com essa função Transition underscore Review, nós vamos fazer uma animação de forma muito prática. Então, aqui, nós devemos informar, dentro de um argumento chamado along, qual é a coluna de dados que vai ser utilizada como base na nossa animação. Então, deixa eu colocar assim, ó, along, e aqui em along eu vou utilizar a coluna de dados chamado data. Então, vou colocar aqui, ó, data. Então, com isso, o conjunto de dados vai ser separado em função da data, e ao ser separado, vai ser feita diversas imagens, e essas imagens vão resultar na animação. Agora, vejam que aqui o processo é bem mais simples. Então, eu nem preciso especificar aqui os limites do eixo, tanto o eixo X como o eixo Y. Eu posso apagar isso aqui, e agora eu posso executar dessa forma que está aqui, e o resultado dessa execução vai ser uma animação. Então, só recapitulando aqui, ó, veja, é bem fácil fazer animações utilizando essas funções do pacote GG Animate. Agora, claro, essas funções elas são aplicadas às funções do pacote ggplot2, ou seja, essas funções do pacote GG Animate, elas funcionam como camadas para a função ggplot, que é a função do pacote ggplot2. Agora, só executar aqui e vamos ter a animação. Veja que agora começou o processo de animação. Está sendo feita a animação, ó, o rendering está renderizando as imagens. E após finalizar essa renderização, vamos ter então a nossa animação. Então vejam só, está finalizando aqui os frames. E ok, vejam, o resultado aqui é uma animação feita de forma muito prática, utilizando as funções do pacote GG Animate. Agora eu vou ampliar aqui para vocês verem melhor o resultado. Deixa eu só clicar aqui. Então vejam aqui, vocês podem ver uma animação feita de forma muito prática utilizando o pacote GG Animate. Bom, nós podemos melhorar um pouco a aparência dessa animação, por exemplo. Podemos estabelecer qual é a altura dessa animação, qual é a largura. Podemos também controlar qual é a velocidade com que essa curva está transitando, com que essa curva está subindo. E podemos também colocar imagens aqui na nossa animação para representar esses dados. Então, a gente vai fazer tudo isso agora. Deixa eu só voltar aqui para o editor de texto do RStudio. Então, nós vamos começar aqui a fazer essas pequenas modificações. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma legenda para o eixo X ou se uma legenda para o eixo Y. Também vamos colocar um título para essa animação. Então, para inserir legendas e títulos, nós podemos utilizar uma função que vai servir como uma camada aqui, que é a função labs. Então, eu vou colocar ela aqui, ó, só eu vou colocar aqui depois do tema. Então, eu vou colocar assim, ó, labs. Então, aqui nessa função labs, nós conseguimos especificar tanto a legenda do eixo X, como a legenda do eixo Y. Então, para especificar a legenda do eixo X, nós colocamos aqui X e aqui colocamos a legenda. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar data. Então, eu vou colocar em maiúsculo assim, ó, data, para a legenda do eixo X, vou colocar Y igual, e aqui vou colocar a legenda do eixo Y, e aqui na legenda do eixo Y eu vou colocar total de casos. Então, vou colocar assim, ó, total de casos. Então, vou colocar assim, ó, total de casos, que será a legenda do eixo Y. Vou colocar um título também, então vou colocar vírgula e vou utilizar outro argumento chamado title. Então, com esse argumento chamado title, eu especifico o título. Nesse caso, eu vou fazer assim, ó, total de casos, aliás, vou fazer casos, deixa eu colocar em maiúsculo, casos de Covid, deixa eu colocar em maiúsculo também, Covid-19. Então, são os casos, os dados de Covid-19, os casos de Covid-19. Vou colocar também um subtítulo, e para colocar o subtítulo, vou utilizar o argumento chamado subtitle. Então, vou colocar o subtitle, e aqui no subtitle eu vou colocar Estado do Paraná. Então, vou colocar Estado do Paraná. Então, com isso, eu estou estabelecendo Paraná. Então, com isso, eu estou estabelecendo o título e o subtítulo da minha animação. Tudo bem? Tudo bem. Então, veja que é bem fácil fazer essas especificações, ou seja, definir título e subtítulo. Na realidade, ao invés de data aqui, ó, no X, eu vou colocar null, ou seja, eu não quero que apareça nenhuma legenda, tá?
Então, eu vou colocar null, ou seja, a legenda para o eixo X é nula. É bem melhor assim. Então, aqui está pronto a especificação das legendas. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma imagem para representar esses meus dados. Como esses dados representam os casos de Covid-19, eu vou colocar uma imagem aqui na ponta dessa curva, né, desse gráfico, na ponta dessa linha, para representar o crescimento dos dados de Covid-19. Então, para inserir imagens aos gráficos, a gente vai ter que carregar outro pacote chamado ggImage. Então, vamos aqui em cima, que eu vou carregar outro pacote chamado ggImage. Então, vou utilizar, claro, library. Então, vou colocar assim, library, e em seguida eu vou colocar ggImage. Então, com esse pacote ggImage, nós conseguimos inserir imagens aos nossos gráficos. Então, deixa eu carregar aqui o pacote. Então, nesse pacote tem uma função chamada DOM_image. Então, com essa função DOM_image, nós conseguimos inserir imagens aos gráficos. Então, deixa eu só fazer o seguinte aqui, colocar o sinal de mais, porque eu adicionei mais uma camada e não tinha adicionado o sinal de mais. E aí, logo aqui eu vou colocar, vou colocar logo aqui a função DOM ou DOM_image. Então, com essa função DOM_image, nós vamos inserir imagem ao nosso gráfico. Então, como é que funciona essa função? Nessa função tem um argumento chamado image, então você coloca assim, image, e aqui nesse argumento image você especifica o caminho, ou seja, o local onde está a sua imagem. Então, vejam só, eu estou trabalhando aqui num diretório, onde nesse diretório tem uma pasta com o nome icon. Então, vou digitar aqui, icon, e aqui dentro dessa pasta tem um arquivo, que é uma imagem, cujo nome desse arquivo é virus_ok.png. Então, vejam que aqui eu estou estabelecendo o caminho para a minha imagem, certo? Certo. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou também determinar qual é o tamanho dessa imagem. Então, para isso, eu vou utilizar um argumento chamado size, que size significa tamanho. Então, eu vou colocar assim, size, e aqui no size eu vou estabelecer qual é o tamanho da minha imagem. Olha, eu fiz previamente e o tamanho para essa imagem que eu vou colocar ao gráfico é 0,08. Então, com isso, eu vou inserir uma imagem e estou também ajustando o tamanho. Agora, vê só, geralmente, quando nós usamos essa função DOM_image, nós temos que especificar a posição x e y de onde vai aparecer essa imagem. Só que quando nós não especificamos, estamos assumindo que as posições que serão utilizadas aqui na função DOM_image são essas posições aqui, estabelecidas na função AES. Então, tudo bem, quase tudo pronto para a gente refazer a animação. Agora, vê só, está faltando colocar aqui o sinal de mais. Por quê? Porque eu estou adicionando mais uma camada aqui à minha função ggplot. Então, eu tenho que colocar aqui o sinal de mais, que é para adicionar o restante das camadas aqui. Bom, tudo pronto, agora o que a gente faz? A gente seleciona tudo e executa. Então, vamos executar e aí vai começar novamente o processo de geração da animação. Só que agora com essas legendas que eu acabei de especificar e também vai ser inserido a imagem que representa o vírus, a nossa animação. Bom, veja, a animação foi concluída, como vocês podem ver, e agora dá para ver que na extremidade da nossa curva, ou seja, da nossa linha que representa os dados, tem o símbolo do vírus que representa os casos do Covid-19. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu só ampliar para ficar mais fácil de vocês verem. Então, deixa eu só clicar aqui. Então, vejam só, aqui está a animação. Agora, essa animação possui o ícone que representa o vírus lá na extremidade da linha, que está em vermelho. Vocês conseguem ver também que foi inserido, como eu mostrei anteriormente, foi inserido aqui o título e o subtítulo da minha animação. Também coloquei aqui a legenda do eixo Y. Então, dá para ver que tudo isso foi feito com a função Labs. Bom, a gente pode controlar mais ainda essa animação. Para fazer outros controles dessa animação, nós podemos utilizar a função Animate. Então, é isso que a gente vai aprender agora. Vamos voltar para o editor de texto do RStudio, onde vou mostrar para vocês como controlar essa animação utilizando a função Animate. Então, deixa eu só voltar aqui e aí vamos fazer o seguinte. Para a gente utilizar a função Animate, devemos salvar essa animação aqui ou atribuir essa animação a uma variável. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou chamar essa animação assim de vou fazer assim, minha.anime. Então, aqui vai ser a minha animação. Então, eu vou atribuir todos esses comandos aqui a essa variável minha_anime. Então, eu vou colocar aqui o meu comando de atribuição. Agora, eu vou só organizar tudo isso aqui, tá? Vou selecionar tudo e vou dar um espaço aqui para deixar mais organizado. Então, quando eu executar agora, a minha animação vai ser atribuída à minha variável. Então, eu executei
Então, eu atribuí todo esse código aqui, ó, à minha variável. Então, agora eu posso utilizar a função animate. Então, com essa função animate, eu posso ajustar a altura, posso ajustar a duração da minha animação e posso também ajustar a resolução das imagens, as imagens utilizadas para formar essa animação aí. Então, vamos lá. Vamos utilizar aqui a função animate. Então, vou colocar assim, ó, animate. E aqui na função animate, eu tenho que especificar qual vai ser a animação que eu quero ajustar. Então, eu quero ajustar essa animação aqui, ó, com o nome minha anime. Então, vou colocar aqui para especificar que eu vou ajustar essa animação. E aí, eu vou especificar também a altura, a largura, a duração e a resolução dessa animação. Então, vamos começar com a altura. Para especificar a altura, eu vou colocar aqui um argumento chamado height, porque height significa altura. Então, eu vou colocar assim, ó, height. Então, com o height, eu vou especificar a altura da minha animação. E nesse caso aqui, eu vou colocar uma altura de 422. Então, vou colocar assim, ó, 422 pixels. Bom, agora eu vou ajustar a largura. E para ajustar a largura, eu vou utilizar um argumento chamado width. Então, vou colocar assim, ó, width. E aqui eu consigo colocar a minha largura. Nesse caso, eu vou colocar 622, então vou colocar assim, ó, 622. Agora, eu vou especificar a duração, veja só, é a duração da minha animação. Eu quero que essa animação dure 2 segundos apenas. Então, vou colocar assim, ó, duration. Então, vou colocar duration, que é duração, e vou colocar 2 segundos. Então, vai ser uma coisa bem rápida para eu mostrar aqui para vocês. Quero colocar também que a resolução das imagens dessa figura vai ser igual a 150. Por que 150, Marcelo? Porque eu testei e fica bem legal. Bom, coloquei aqui as especificações, agora eu vou executar e ver o resultado da minha animação. Então, deixa eu só executar e vai começar a fazer a animação, só que nesse caso a animação está sendo feita de acordo com as especificações que eu coloquei aqui na função animate. Então, vejam como é legal utilizar essa função animate. Então, está finalizando aqui a animação. Então, vamos daqui a pouco ver o resultado. Então, finalizou aqui a animação e veja que realmente está bem rápida a animação, porque eu coloquei uma duração de 2 segundos. Vou fazer assim, eu vou ampliar o resultado para vocês verem melhor com esse resultado ampliado. Então, deixa eu clicar aqui, vejam só que agora realmente está bem mais rápida a evolução aqui dessa curva. Por quê? Porque eu coloquei a duração da animação como 2 segundos. Então, vejam, pessoal, como é sensacional essa função animate. Por quê? Com essa função animate, você pode controlar basicamente tudo. Observe também que eu controlei a altura da minha animação. Veja que agora está bem mais baixo em relação à animação anterior e está bem mais largo, né, em relação à animação anterior. Então, essa função animate é sensacional, porque, como eu te falei, você ajusta praticamente tudo da tua animação. Sensacional isso aqui. Agora, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos salvar essa animação aqui no computador, né? Nós vamos salvar em alguma pasta no computador para que você possa utilizar essa animação em uma apresentação ou algo do tipo. Bom, então para salvar essa animação, deixa eu só voltar aqui para o editor de texto. Então, para salvar essa animação, nós vamos utilizar uma função chamada Save Animation. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui, ó, Save, depois do Save underscore Animation. Então, com essa função Save Animation, nós podemos especificar qual será a animação salva, assim como podemos especificar também o local onde será salvo essa animação. Então, eu posso especificar qual animação será salva com um argumento chamado animation. Então, vou colocar assim, ó, animation. Então, com esse argumento aqui, nós especificamos qual será a animação a ser salva. Então, por exemplo, eu vou dar um nome para essa animação aqui, ó. Então, vou chamar essa animação de nova animação, tá? Nova underscore animação. Então, chamando essa animação de nova animação, eu posso pegar essa nova animação e colocar aqui como o nome da animação que será salva. Então, coloquei aqui que a animação que será salva será a nova animação. Então, beleza, coloquei aqui, agora eu tenho que especificar onde que vai ser salva essa minha animação. Então, eu vou especificar o diretório. Então, eu uso o argumento chamado file para especificar o diretório onde eu vou salvar esse meu arquivo, que será a animação. Então, eu vou salvar na própria pasta, que é essa pasta aqui, ó, no diretório que eu estou trabalhando, que é nesse diretório. Então, como eu quero salvar nesse mesmo diretório, eu só preciso colocar aqui o nome da minha animação. Então, eu vou colocar assim, ó, nova animação, que vai ser o nome da minha animação, nova animação. Nesse caso, eu vou colocar .gif, certo? Então, com isso, eu estou salvando a minha animação no diretório que eu estou trabalhando. Agora, se você quiser salvar em outro diretório, aí você coloca aqui o diretório completo. Por exemplo, você pode colocar assim, ó, home, aí depois do home você pode colocar Marcel e blá blá blá, e você vai colocando seu diretório completo. Nesse caso aqui, eu estou fazendo um exemplo para os diretórios do Linux. No caso dos diretórios do Windows, você ia colocar assim, ó, C,
depois dos 2 pontos, você ia colocar barra, deixa eu colocar certo. C, 2 pontos, barra, aí ia colocar o nome do usuário, blá, 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 blá. Então, vejam a diferença em salvar no mesmo diretório ou salvar em um diretório específico. Se quer salvar um diretório específico, aí você especifica todo o diretório. Certo, certo. Então, com isso, agora eu vou só fazer o seguinte. Eu vou só executar aqui, ó. Vou executar essa animação aqui. Ele está fazendo de novo a animação e atribuindo a animação a essa variável nova animação. Depois que finalizar a animação, eu vou executar aqui essa linha Save Animation e aí a minha animação vai ser salva no arquivo que eu especifiquei, ou seja, com o nome que eu especifiquei e, nesse caso, no diretório aqui que eu estou considerando aqui em cima, tá? Então, certo, agora é só esperar finalizar. Depois que finalizar, eu vou salvar a animação. Finalizada a animação, agora só é executar essa linha aqui e ao executar, a animação foi salva no local que eu indiquei e com o nome que eu indiquei aqui. Agora eu vou mostrar para vocês lá no diretório que a animação foi salva no local que eu especifiquei e com o nome que foi especificado aqui, tá? Então deixa eu só abrir o diretório aqui e aqui eu vou mostrar para vocês que existe uma animação com o nome nova animação.gif, como vocês podem ver aqui. Então, só eu clicar nessa animação e aí vocês vão ver o resultado. Então, vejam que aqui apareceu a animação e, como vocês podem ver, ela está bem rápida. Por que está bem rápida? Porque eu coloquei uma duração bem pequena. Então, quando a duração é pequena, as transições são bem rápidas. Vejam que realmente está aqui com o título e subtítulo, vejam que está também com a legenda aqui do eixo Y e vejam que a resolução da imagem está bem legal conforme eu especifiquei anteriormente. Então, pessoal, com isso nós finalizamos essa aula completa com o passo a passo para fazer animações utilizando a linguagem R. Então a gente foi desde os princípios de como fazer animação até essa animação maravilhosa feita aqui com a linguagem R. Então é isso, pessoal. Faz o seguinte, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e faz também o seguinte, ativa o sininho, porque se você ativar o sininho, você vai receber as notificações referente a esse material fantástico sobre a linguagem R. Então é isso, vou ficando por aqui, meu amigo e minha amiga. Tchau, tchau.